Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um pod da Gramado Summit versão 2.0, porque a primeira deu errado e a gente tá aqui sempre, cara. Então, pra quem não entendeu nada, não tem problema nenhum, o Stefano sabe o que eu tô falando. Só quem foi sabe. Só quem foi sabe. De qualquer forma, eu vou começar agradecendo meus dois parceiros, Espírito Santo, Wesley e toda a galera do Espírito Santo. Hoje eu tava lá na loja, conforme eu disse anteriormente, até meio difícil repetir tudo aquilo que a gente fez. Tudo bem. Mas vou fazer meu melhor aqui. E a Espírito Santo tá lançando a coleção de inverno agora no próximo mês. Eu já tô renovado, tá tudo certo, se não conhece Espírito Santo ainda. E um agradecimento super especial à galera da Senhor Ver, que está comigo nos meus principais momentos de vida. Agora com a abertura de Gramado Summit, foi pesado isso, não é bem assim. Senhor Ver entrou depois do nascimento das minhas filhas. Sim. Fazendo uma pequena correção. Sim. A partir de então, tô com a Senhor Ver. Então, a abertura da Gramado Summit, vou estar com óculos novo. Então, abraço, Fernando, toda a turma. Notícias. Já sei que eu não posso dar spoiler, diga-se de passagem. Foi bom que evitou alguns foi de assuntos. propósito, eu mandei pro Stefano. Mas a Mari Saad tá confirmada na Gramado Summit 2024. Era isso que eu achei que tu queria dar de spoiler antes. Por isso que eu perguntei. Spoiler, teníamos que falar espanhol acá. Não tem Pero problemas. nosotros no vamos a hacer esto ahora. Não, o Stefano corta de novo. A gente vai tirar o Marcos do podcast e ele volta só depois. Mas, então, falando de Gramado Summit 2024, como sempre, os nossos recados iniciais, né? O Marcos, ele gosta um pouco mais acelerado, então a gente tá pensando no futuro. Novidades vêm por aí, a gente vai contar para vocês com certeza. Mas eu estou aqui para falar de Gramado Summit 2024, então, oficialmente, né, há um mês antes da Gramado Summit, pois esse podcast está indo ao ar no dia 11 de março de 2024, ou seja, pouco menos de um mês, né? 30 dias. 30 dias. E eu acho importante, então, sempre relembrar que se tu ainda não garantiu o teu lugar, ainda há tempo. Acho que é bom a gente ressaltar uma coisa que a gente não ressaltou na primeira gravação, que é a troca de lote. Verdade, cara. Troca de lote. Dia 15. Dia 15 de março nós teremos a nossa troca de lote da Gramado Summit. Então, a gente, como a gente sempre fala, a gente sempre vem aqui enfatizar com vocês, né, para pagarem menos. A Gramado Summit parcela o ingresso em 12 vezes sem juros. E a gente está sempre disponível no nosso chat, caso tu queira pedir um descontinho. Se tiver mais de um amigo, quiser fazer uma compra em grupo, a gente também consegue pensar em descontos diferenciados. Então, a gente quer realmente que tu participe dessa imersão em empreendedorismo brasileiro. Então, é muito importante, né, que tu acesse nosso site gramadosummit.com e confira o que a gente está construindo por lá. Eu vou reforçar aquilo que eu disse antes. Não adianta em rede social dizer que a gente está colocando um ingresso num valor absurdo, porque a gente está 1 ano comercializando o ingresso da Gramado Summit e eu disse isso anteriormente, acho que isso é um bom norte aqui para o papo, que o mercado ele é feito de oferta e demanda desde sempre. Então, quanto mais perto do evento é maior a demanda da Gramado Summit para uma oferta que ela é limitada em relação ao espaço que a gente tem e, obviamente, a gente vai cobrar um valor maior para isso. Hoje, o ingresso está a R$ 2.090 e a troca de lote vai fazer o ingresso subir para R$ 2.190. Lembrando que começamos lá atrás, a R$ 990, só como a gente não tinha anunciado nenhum nome ainda, obviamente a gente foi dizendo, olha, confiem que é a maior e a melhor de todas as edições e acho que a gente está cumprindo aquilo que a gente prometeu, porque está realmente impressionante o line-up do evento. E uma coisa que é legal, cara, dá para parcelar em 12 vezes sem juros, que eu acho que são pouquíssimos eventos que assumem os juros nas costas para conseguir oferecer uma grande oportunidade para um verdadeiro MBA de 3 dias, que eu acho que é isso que a gente se propõe. Isso. E outra coisa importante da gente ressaltar, que a gente não tinha comentado nos últimos podcasts, é que a Gramado Summit, depois de alguns anos, retomou a modalidade Day Pass, que é a modalidade onde tu pode comprar apenas um dia de evento. E a gente resolveu simplificar todo esse rolê. Então, o que acontece? Tu pode acessar o nosso site gramadosummit.com, ir na aba comprar ingressos e escolher simplesmente a modalidade Day Pass. E depois, quando chegarem os dias do evento, tu vai poder escolher qual o melhor dia para que tu esteja na Gramado Summit. Então, não é necessário comprar o ingresso específico para aquele dia. Então, é uma modalidade apenas e aí tu escolhe o melhor dia a partir das suas preferências de conteúdo, das suas preferências também de logística, né? Porque a gente sabe que isso é muito importante, também das reuniões que tu tem, né? Porque a gente sabe que o dia a dia acaba sendo bem corrido e nem todo mundo consegue estar os 3 dias de evento aqui. Além disso, como de praxe, queremos agradecer também aos nossos patrocinadores que acabam viabilizando também ações como o nosso podcast e que vocês poderão encontrar também na nossa feira de negócios, né? Porque a Gramado Summit, além de conteúdo, tem uma feira de negócios super qualificada que
conta com expositores que vão desde startups que estão lá no seu estágio inicial até empresas tracionadas no mercado. Então, o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores Sicredi, Icatu e Coopera, Silva Lopes Advogado, Exact Sales, RD Station, Conversas por Talos, CRM Bônus, Prefeitura de Gravataí, Grupo Boticário, Duck Design Studio, Idia Saúde, Magazord, Avel, Flux Tecnologia, UAP, Unier e IASO. Tem que dar uma respirada. Com A gente adora isso, cara, porque senão a gente for... exato. E a gente fique 1 hora no centro patrocinador aqui, eu vou ficar muito feliz. Como apoio institucional, então, a gente tem Fê Comércio RS, Sesc e Senac. Como mídia partner, então, temos a Eletromídia, Metrópolis e Grupo RBS. Temos os nossos queridos co-curadores, que são as empresas, Ficou bonita essa logo do Rodrigo Silva, que eu não tinha ele visto. caprichou, que nos ajudam com a curadoria de conteúdo, então. Nós temos o Rodrigo Selbach, que é curador do nosso Palco Geek, temos o pessoal da Inventivos, temos o Olhar Digital, Push, Idia Saúde, Sicredi, Icatu e Coopera, o startups.com.br e Share. Temos também como apoio a Smart Tem, Flowwork, Venture, Citral, a UX, que é a Universidade de Caxias do Sul, Farmácias Associadas, República Comic e a Soap, que é da Pamela Lima, que fará a parte sensorial do nosso evento. Temos também o apoio da Latam, temos o apoio da Lagueto, como nossa rede hoteleira oficial, da Turistur Turismo, do Sítio Rosa do Vale e, por fim, não menos importante, temos também o pessoal da Acvo, que nos auxilia também nas questões de carbono, né, no evento Compensação de Carbono. Então, a Gramado Summit, desde 2023, é um evento carbono neutro e o pessoal da Acvo também nos auxilia em todo esse processo. E tem um relatório disso, né? E tem um relatório também completinho das ações que a gente pratica, né, para receber esse selo, né, de evento neutro e o que a gente acaba devolvendo também para a sociedade como um todo. Cansou? Bah, cansei. Muito legal. Sério, eu cansei Não, real. isso que ela não anuncia todos os expositores, né? A gente só tá falando dos patrocinadores. Isso foi bem complicado. Senão tu teria que anunciar 500 empresas. Exato. Acho que até o evento a gente vai ter um trabalhinho aí. Mas tudo bem, um trabalhinho bom. Não tem problema. Imagina. Eu lembrei de dar um outro recadinho também, que quando esse pod for ao ar, a gente vai estar na última semana, se eu não me engano, de inscrições para a Batalha de Startups, que é um dos nossos carro-chefes no evento, né? Então, além de toda essa parte de conteúdo que o pessoal comentou, a gente tem uma feira de negócios muito qualificada, com 500 empresas e diversas startups em estágio inicial. E uma das ações voltadas para esse público de startups é a nossa batalha, que premia com um aporte de até 1 milhão a startup escolhida, né? Então, a gente tem aí um histórico super legal em todas as edições do evento com a batalha, que é realizada em parceria com a Venture, e a gente está aí na reta final, recebendo aí os últimos projetos para participar dessa competição. Acho que esse era um último recadinho. Só entrar no site, né? E aí, pra gente já, então, se encaminhar, né, pro nosso assunto, que é o que interessa aqui a todos, vou deixar ela se apresentar, mas a nossa convidada de hoje, eu acho que a especialização dela foge um pouco dos nossos últimos convidados, que talvez eram mais focados, assim, na área da comunicação, mas, ao mesmo tempo, essa questão de mercado e economia, ela é super interligada com o que a gente fala aqui, né? Então, acho que tá tudo muito interconectado. Mas, então, Luísa, seja muito bem-vinda ao nosso pod. Vou deixar de se apresentar e introduzir nosso papo. Obrigada, gente. Estou muito feliz de ter dado certo aqui, conseguido conciliar a agenda para participar aqui do podcast. Eu queria fazer um elogio, gente. Eu amo o sotaque de vocês. Sempre que eu venho aqui pra Gramado, eu chego já em São Paulo. Vá, guria! Para, chega, volta pro sotaque paulista. Que legal. Eu acho linda, mas pra quem não me conhece, meu nome é Luísa Barsi. Eu tenho 29 anos, vou completar esse ano 12 anos de mercado financeiro. Caraca. E comecei a investir muito jovem, né? Obviamente, querendo aí, com o sonho de seguir o legado do meu pai, Luiz Barsi, que é um dos maiores investidores aqui do nosso país em Bolsa de Valores, né? Então, eu acabei seguindo toda a trajetória dele, acadêmica, né? Então, me formei em economia, sou contadora, analista CNPI, especialista em mercado de capitais. Você é contadora de formação? Sou legal, contadora de formação. Que massa. Adoro. E você sabe que quando eu comecei a conversar assim com meus pais, né? Pô, o que eu faço? Eu queria começar a economia, né? Porque assim, você quando é jovem, você acha que a faculdade de economia que vai te ensinar a ficar rico, tá? E eu descobri, eu tive assim uma decepção. Eu amei fazer economia, mas foi uma decepção. Porque os meus professores falavam mal de mercado financeiro, bolsa é cassino, bolsa é muito perigoso. E assim, uma coisa completamente diferente da realidade que eu cresci ouvindo na minha casa.
Então, para mim, foi uma decepção. Claro, foi muito bom sobre outros aspectos. Uma das coisas que eu aprendi muito em economia é que você não pode confiar no economista, né? Porque a certeza é que ele vai errar as previsões. Com certeza. Então foi muito importante ter passado por esse background, até que eu cheguei na contabilidade, porque quem faz 4 anos de faculdade faz mais 2, né? Então fiz mais 2 e me encontrei na contabilidade. Eu acho que o Warren Buffett, que dispensa apresentações, é um dos maiores investidores do mundo, tem razão. A contabilidade é a linguagem dos negócios. Então foi onde eu me encontrei, putz, ali tudo fez sentido, sabe assim? Você consegue colocar de fato, colocar em prática as teorias que você vê na faculdade, tem muitas possibilidades de emprego, de colocação no mercado de trabalho. Então, sou muito fã da contabilidade aí. Isso, juro pra ti, é surpreendente, tá? Porque eu sou um cara que acabo não analisando o histórico de formação de pessoas que eu admiro. Mas eu tava esperando economia de cara, agora contabilidade, porque a visão que a gente tem de contador é muito diferente. Entendeu? Meu pai é contador, né? Daí já é outro perfil. Você tem aquela expectativa de ser aquele contadorzinho que você sabe fazer o imposto de renda, né? Você só lembra dele uma vez por ano, do coitado. Não, mas é uma profissão, assim, muito completa. Muito completa mesmo, né? Claro, ia depender da sua especialização também, né? E resolve muito problema. Muito, mas assim, o que eu recebo de mensagem do tipo, agora abril é o momento, né? Início de abril, o pessoal lembra que eu fiz contabilidade com os amigos da economia. Putz, Lu, você tira uma dúvida aqui, como é que eu contabilizo, não sei o quê, uma ação que eu comprei e vendi, putz, eu fiz day trade. Eu falei, não, se fez day trade eu não vou te ajudar. Luiz, deixa eu te falar, eu quero falar muito pouco sobre a tua criação, mas obviamente é impossível não falar do Barsi. Sim. Mas eu queria só trazer esse assunto no início, mais no sentido da tua criação mesmo, assim. Sim. Porque tem toda a história que todo mundo conhece, de tu não sabia que tu era filho de um bilionário até determinado momento que tu viu alguma matéria sobre ele. Mas a gente tá falando aqui antes, em off, sobre a questão do porquê tu resolveu ser alguém nesse mundão, assim. E tipo... Obviamente está muito ligado à tua criação. Eu queria que tu contasse um pouquinho disso, assim, de como é ser filho de uma figura tão icônica, tu poderia se contentar sendo uma herdeira ou a sombra, e tu não aceitar o fato de ser a sombra e tu querer meio que dizer assim, cara, eu também quero deixar minha marca nesse mundo, eu também quero fazer minha contribuição antes de sair dele. Exatamente. Eu acho que tem não só a ver com criação, como também com perfil, né? Eu acho que cada pessoa nasce com viés, enfim, com uma característica muito, muito própria. Mas, claro, a criação faz... O contexto em que você está inserido ali, né? Dizem que você é a média das 5 pessoas que você convive, né? Então, os meus pais foram figuras extremamente importantes para mim na decisão, né? De qual caminho eu deveria seguir, né? Mas eu acho que boa parte dessa influência veio justamente dessa criação simples no interior. Sempre tive uma vida confortável, né? Obviamente, comparando com a história do meu pai, da minha mãe também, né? Tive muito mais conforto do que eles, claro. Mas eu não fui uma criança que foi criada, assim, no meio do luxo, por exemplo. Né? De novo, eu morei no interior por muito tempo, até 2012. Então, faz pouquíssimo tempo que eu vim para São Paulo. Nasci em São Paulo, depois eu fui morar para lá com os meus pais, né? Eles não eram casados na época e tal. Minha avó tinha Alzheimer, enfim, muito doente. Eles resolveram se juntar. Nascido no Brasil, né? Teu pai é nascido no Brasil? Meu pai nasceu no Brasil. Mas os pais... Os pais, minha avó é espanhola e o pai italiano. A mistura. A mistura. E aí, ele ficou órfão de pai com 1 ano de idade, né? Então, não se recorda do pai, não conheceu o pai. E minha avó se viu obrigada, não conseguia pagar o aluguel, né? Sem a ajuda do marido. Enfim, viúva naquela época. Década de 30, 40, era assim, a viúva era como se fosse a mulher solteira, assim, que morria para a sociedade. Então ela teve que ir morar num cortiço. E ele dividia o quarto, a cozinha, enfim, com outras 3, 4 famílias. Então as mães solteiras que não trabalhavam, enfim, se revezavam para cuidar, olhar os filhos do outro, enfim, né? Então eu acho que ele tinha todos os incentivos ali para, obviamente, ser um pai que criasse a filha dando tudo do bom e do melhor, suprindo tudo aquilo que ele não teve condições de ter enquanto ele estava crescendo, né? Então, de novo, ele me deu tudo que ele assim, de educação, de cultura, de me levar para viajar, tudo, mas eu não tive luxo de não saber o patrimônio, mas mesmo assim ele me fez admirá-lo e querer seguir a profissão dele. Então, antes de eu descobrir que ele era bilionário, eu já queria fazer economia, porque,
Seu pai era um cara, sabe? Um cara foda. Então, assim, quero seguir o que esse cara faz, quero seguir essa trajetória. Então, eu acho que essa coisa de ter crescido nesse ambiente simples e também com muita educação financeira desde criança me fez ser uma adulta com uma relação saudável com o patrimônio, com o legado que eu ia, né, herdar, porque também não adianta você forçar a pessoa a seguir um caminho. Claro, né? com certeza. Tanto de herdeiro que tem aí que se sente frustrado, que é obrigado a, sei lá, tocar as empresas da família, acaba quebrando, vendendo, e assim, não se encontra naquilo que faz, né? Então, eu acho que meu pai foi muito sábio em, primeiro, me fazer eu me apaixonar pelo mercado, pelas ações. Depois ele joga aquela bomba em cima de mim, né? Então, toma, esse legado todo é seu aí. O que você vai fazer com isso, né? Vocês chegaram a estruturar uma empresa familiar ou Ainda não. Ações que Garantem o Futuro foi algo que veio depois? Então, essa é uma história curiosa. O Ações Garantem o Futuro, ele é um estudo que meu pai fez na década de 70. Então, era um livrinho que ele publicou para provar pro pessoal da Bolsa na época que ele não tava louco. Porque imaginem, você não tinha ninguém para se inspirar. Não é que ele olhou pro mentor e falou, nossa, é isso que eu vou fazer. Isso. Ele foi o pioneiro. Sim. Baseado nas experiências que ele tinha como contador, como auditor. Porque ele ia lá, assinava os balanços, Ele é contador também. ele é contador também. Ele via os dividendos que ele assinava lá como auditor serem distribuídos pros sócios, né? Ele chegou e falou, mas eu acho que dá para eu ganhar isso aqui também. Assim, claro, não nessa proporção, né? Ele já vinha pensando em, será que eu abro um escritório de contabilidade, né? Como é que eu faço para crescer na carreira e tal? E ele pensou diferente. Ele falou, não, ao invés de eu ser um grande dono de um pequeno negócio, eu vou ser um pequeno dono de grandes negócios já consolidados que pagam bons dividendos. E aí ele pegou a sacada e começou a ser um acumulador de ações, vamos dizer assim. Aí ele fez esse estudo e chegou à conclusão que se ele comprasse ali 1.000 ações da CESP, na época, por 30 anos, ele estaria aposentado. E começou, fez esse estudo, enfim, e começou a fazer para ele mesmo, né? Em 8 anos, ele já estava financeiramente independente. Legal. Que legal. Então, a gente pegou esse estudo lá de trás, deu uma roupagem um pouquinho mais atual, mais jovem, com uma linguagem diferente, né? Mais atualizada. Colocou em formato de curso e fomos pro mundo. Com o nome AGF, né? Em homenagem ao estudo Que dele. legal. Mas é um projeto feito por vocês, filhos. Não. Porque Não. teu irmão tá junto, não tá? Não tá junto. Nós somos em 4 sócios, mas só eu sou a filha. Eu tinha a impressão que tinha teu irmão junto. Não. Foi alguma confusão de rede social? Pode ser alguma Pode forma. ser. Um deles Que tem legal, o mesmo mas- nome do meu pai, mas não tá no projeto. Não tá no projeto. E tu toca o projeto hoje por conta, algo que não tem nenhuma conexão com a tua família. Não tem Isso é muito legal. não teve nem patrocínio. Inclusive, essa é uma história curiosa. Na época que a gente fundou a empresa, eu já estava pensando em ir para rede social, enfim, eu sempre trabalhei em corretora. Eu trabalhava como analista CNPI, então eu já assinava as carteiras recomendadas da corretora e tal. E aí eu falei, putz, eu tenho que ir para rede social, porque assim, tem uma galera legal fazendo isso, mas tem uma galera crescendo aqui em rede social que fala uns absurdos, umas abobrinhas. Que eu falo, não é possível, pai, alguém precisa, né, contar aqui a sua história. Vamos multiplicar a sua estratégia. Acho que as pessoas precisam desses conselhos, enfim. E nisso, o Fábio, que um dos meus sócios, sempre mexeu com internet, enfim, um cara super empreendedor, também teve a vida dele transformada pelo método do meu pai. Conheci meu pai já há muitos anos, era cliente dessa mesma corretora. Chegou um dia na corretora e falou, Lu, o que você acha da gente transformar toda essa estratégia do Barça e tal num curso? Vamos fazer um curso? Porque assim, tanta abobrinha que a gente vê na internet sobre bolsa de valores, sabe? É o pozinho, é isso, aquilo, você vai ficar rico de repente. Falei, cara, vambora, eu já tava querendo abrir um perfil no Instagram, tal, no YouTube, pra falar gratuitamente desse assunto, mas vamos fazer. E aí o negócio foi andando, assim, meio que sem business plan, sem... Foi uma iniciativa que simplesmente aconteceu. Vocês não tinham nem conhecimento de como fazer um negócio de conteúdo online. Zero. A primeira aula que a gente gravou do curso foi ridículo. Eu me senti assim, meu Deus do céu, que coisa degradante, sabe? Assim, tipo, eu, uma economista, contadora, 2 MBAs, não sei o quê, eu tô aqui, celular, faz assim, meio humilhante, sabe? Bom, mas dizem que se tu não tiver vergonha do teu primeiro vídeo, Com certeza, com certeza. Mas fez assim, tudo errado.
Na época, para você quebrar esse... Quando você tá vivenciando isso, é difícil. Não, vamos lá, vamos arriscar, porque isso aqui é muito importante para ficar E não foi guardado que aqui ano? só pra gente. Isso foi de 2018 para 2019. Ah, tá. E a gente lançou o curso em abril de 2019. E foi um sucesso. Que Foi um legal. sucesso. E de lá para cá, a gente ampliou um pouquinho o escopo de atuação também. Hoje, o carro-chefe da empresa é o AGF+, que é a nossa plataforma, né? Então, a plataforma, você pode colocar a sua carteira lá e você tem todo um diagnóstico de dividendos, meta em quantidade de ações. E em breve aí também vai virar uma plataforma transacional. Que massa, que massa. Graças a Deus. Dá pra ganhar dinheiro, Luiz, investindo pouco na bolsa. Dá para ganhar dinheiro. Porque assim, te faço a pergunta saindo um pouco no mundo da Faria Lima e da galera que tem um pouco de capital. Tipo, pô, a galera... Eu vejo meu barbeiro, tá? Eu tenho alguns costumes que toda semana eu vou na barbearia e ele é fãzaço do teu pai. Quando eu falei que tu ia vir aqui, ele... Caraca, que massa, vocês vão estar com a Luísa aí. E tudo que vocês fazem, ele segue. E ele tem ele tem um crescimento, eu acho, muito legal, assim, das conversas que eu tive com ele. Mas a dúvida que fica é, pô, dá pra ganhar se tu não tem nada, ou se tu tem pouco e tu quer começar e tu... Porque assim, eu tenho que pagar todas as minhas dívidas, toda a minha vida, tenho filho, tenho tudo, dá pra ganhar dinheiro. Veja bem, meu pai, quando começou, era um quebrado, já tinha 4 filhos. O que ele teve foi uma ideia muito boa, a disciplina e a paciência de fazer dar certo, né? Então, sim, é possível, mas eu diria que 1% vai chegar lá. 1%. Pela persistência. Por todo o ambiente, tá? Vamos falar de hoje. Qual que é o incentivo hoje, por exemplo, de um jovem investir na bolsa? O cara olha o Bitcoin, pra que eu vou esperar 5 anos Sim. para um investimento de longo sim. prazo? Se eu posso bombar amanhã, eu posso perder tudo? Posso, mas e daí? Sim. Eu posso bombar, ó, o fulano lá teve 1000%, o outro 2000%. Então, sempre você vai ter... A grama do vizinho sempre vai ser mais verde que a sua, né? E, obviamente, a gente sabe que investir em bolsa... você pode traçar um paralelo com o empreendedor também. Você está lá tomando os riscos. Claro, você pode investir um capital muito menor do que o cara lá que criou as grandes empresas, mas você precisa ter consciência de que isso é um investimento para longo prazo, que você precisa ter a disciplina do reinvestimento, a disciplina dos aportes mensais. Então, a gente gosta de comparar o investimento em bolsa com o aporte previdenciário, por exemplo, que as pessoas fazem sem titubear Sim. num fundo de previdência. Sim. Cegamente, o cara vai lá, bota 100, 200, 300, 500 reais por mês e nem olha. Deixa lá. Tá num fundo super seguro. Quando ele vai ver 10 anos depois, não ganhou nem do CDI. Tá lá em 80% do CDI. E ainda quando ele vai resgatar, ele provavelmente fez um PGBL, não é mesmo? Para ter o desconto do IR. As pessoas caem nessa. E vai lá, ele descobre que o imposto de renda é sobre não só a valorização, mas também o principal. E ele fica extremamente frustrado, né? Então, acho que uma das coisas muito importantes lá do AGF é que a gente não faz promessas que a gente não possa cumprir. O que é empiricamente comprovado? Em 20 anos, a chance, estatisticamente, de você ganhar dinheiro na bolsa é de 99%. Caraca, alto assim. Alto. A chance de você ganhar ou perder dinheiro na bolsa em 1 mês, 3 meses ou 1 ano é a mesma. Mais ou menos, oscila ali entre 50%, 51%, 52%. Quer dizer, é a mesma chance de você jogar uma moeda para cima, cair caro ou coroa. Conforme você vai avançando, o fator tempo ele vai se tornando determinante no seu retorno. E chegando em 20 anos, a estatística é de 99% de chance de você ganhar dinheiro em bolsa. Mas quem quer esperar 20 anos, né? Pois é. De novo, vou citar Warren Buffett. Ninguém quer ficar rico devagar. Óbvio. Né? Então, tem os seus senões, tem os seus poréns. Sempre gosto de dizer que a bolsa é para todo mundo, mas nem todo mundo é para bolsa, Justo. né? Então, é possível sim ganhar dinheiro e se você tiver esse perfil de paciência, de disciplina, de entender o que você está fazendo, você está ali fomentando um negócio de economia real. Então, você vai correr riscos reais. Você vai correr os riscos de flutuações econômicas, políticas, só que com a bela vantagem de que dificilmente você vai conseguir criar uma Klabin do zero. Sim, justo. Entendeu? Só que você tem a oportunidade de se tornar sócio de uma Klabin, por exemplo, ou de outras excelentes empresas, comprando a preços maravilhosos de oportunidade, porque um político lá em Brasília, enfim, falou alguma besteira e as ações caíram por conta de expectativa e a empresa tá lá. Continua fazendo a sua Mas celulose. isso é cultural, né? Porque a gente meio que... Vou pegar o exemplo Klabin versus Banco do Brasil.
Mas é cultural, né? Porque é o mesmo cenário que a gente cresce com pai e mãe dizendo, olha, tem um cargo público, porque é mais seguro. Aham. Tu não acha que um pouquinho disso também é pela forma como a gente é criado aqui no Brasil, que esse negócio de toda segurança, ela tá com o poder público? E eu vejo que tu tá falando isso porque a Klabin é uma empresa de capital aberto, mas a criação dela ela é privada. Privado. Agora, na hora que tu tá falando em ações, a primeira vez que eu ouvi falar em ações na vida foi assim, coloca no Banco do Brasil, porque se quebrar o Banco do Brasil, quebrou o país. E não tá errado, eu concordo. Eu concordo. Mas tem outra oportunidade que pode ser melhor, não? Tem, você tem assim, mais de 500 empresas listadas, Não, mas né? tô dizendo assim pro leigo, tá? Hoje eu não... Sim, Entendeu? sim. Não, a gente pode falar o seguinte: para quem tá entrando agora, a coisa mais importante, quer dizer, algumas coisas são muito importantes. Primeiro, qual recurso você vai colocar na bolsa? Você não vai colocar o dinheiro que você vai pagar o boleto amanhã. Sim. Não é loteria, né? Você tem que saber o que você tá fazendo. Tem gente que faz, né? É o que mais tem, né? A culpa é do mercado, daí, não é da pessoa que colocou o recurso no lugar errado. Mas essa é a primeira coisa. Não colocar um recurso de curto e médio prazo. Que eu recebo de dúvida do tipo, Luiz, olha, eu tenho que pagar uma dívida daqui a uns 6 meses. Eu deixo na renda fixa ou eu deixo em alguma ação aí que você acha que vai subir, não sei o quê? Gente, eu não sei se vai subir em 6 meses. Eu sei que em 20 anos vai dar certo, mas em 6 meses, eu não Tu poderia sei. pagar a dívida, né? Poderia fazer uma antecipação da dívida Amortiza, também. exatamente. Não, mas a pessoa quer ganhar os juros até o fim, ela não Sim. sabe assim? Então, engraçado. Então, não coloque recursos que não pertencem ao longo prazo, tá? Não coloque na bolsa. E segundo, faça o filtro daquilo que não te interessa dentro da sua estratégia. Então, a pessoa chega na bolsa e fala, bom, agora eu vou começar a investir, mas por onde eu começo? Ela não tem a menor noção de que estratégia... Qual é o objetivo dela? Quero ganhar dinheiro. Bom, se você entrar com esse mindset apenas, você vai acabar perdendo. E tu pode empreender, né? Se tu não quer investir uma boa possibilidade de ganhar dinheiro, tu tentar fazer a próxima Klabin. Exatamente. Você pode tentar a sua sorte também empreendendo, né? Enfim, então, a gente sempre costuma dizer que começa fazendo feijão com arroz bem feito. Se a sua ideia é ter uma carteira de dividendos, uma carteira previdenciária que lá na frente te ajude com uma renda, né, a ter uma vida mais digna, uma renda passiva, comece por 5 setores básicos, que são os BEST: bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. O que todas essas empresas, que todos esses setores têm em comum? Primeiro, que você não foge dos boletos no final do mês. São todos os boletos que todos nós aqui nessa mesa pagamos, às vezes independente de consumo ou não. Sim. Né? Ou seja, você tem uma forte... um forte poder de precificação ali. Você tem um market share elevado, você tem o poder de repassar a inflação e os seus custos, né? E você tem uma certa previsibilidade e resiliência em momento de crise. No momento de crise, você não vai comprar um tênis novo, você vai pagar sua conta de luz. Tá? Você, muitas vezes, não negocia quem é o seu fornecedor. Você é obrigado a pagar um fornecedor ou outro, né? Então, você tem muitas barreiras, tanto de entrada quanto de saída. Você tem muitas fortalezas nesse tipo de negócio, que geralmente os tornam muito resilientes e bons distribuidores de dividendos, né? Que tem essa característica de perenidade. Então, começa fazendo feijão com arroz bem feito, né? Começa fazendo feijão com arroz bem feito, que você já vai eliminar, assim, 80% das empresas da bolsa, que não é nem para você olhar para aquilo lá e perder seu tempo, né? O tempo é o nosso recurso mais escasso. Então, você precisa fazer o filtro do que não te interessa e ir direto lá no que interessa para os seus objetivos serem atingidos lá na frente, né? Então, é muito mais fácil do que parece, né? Para quem está chegando agora, claro, é um mundo cheio de siglas, do economês, né? Mas quando a gente começa a chamar as coisas pelos seus devidos nomes, uma ação é você comprar um pedacinho da empresa. É isso aí. Só isso. E a bolsa, o que é? Uma prateleira de oportunidades em que você pode se tornar sócio de mais de 500 bons negócios que estão listados ali. Sabe que eu vi uma vez, acho que foi teu pai que comentou sobre isso. Se não foi teu pai, foi num papo com teu pai. Porque quando eu comecei a acumular um certo patrimônio, e eu sempre fui muito resistente, assim, a questões de risco, porque eu acho que quem empreende arrisca o tempo inteiro, né? Então chega uma hora que, cara, tá... Deixa eu sossegar. Me dá um pouco de conforto. Eu quero aquele conforto Sim, eu entendo. E aí, eu queria muito ser sócio de empresas que eu admiro à distância, assim. E aí eu falei pra algum amigo meu, cara, eu vou comprar um pedacinho da Apple. Não, tá louco. Pô, mercado americano, caraca quadro. Eu falei, cara, mas eu não tô muito pelo resultado, tá? Tipo,
Eu sei que, tipo, o Banco do Brasil é bom, eu sei que a Clabin é boa, eu sei. Tudo isso, mas sabe quando tu quer te sentir dono daquela empresa? E aí Sim. eu vi acho que foi teu pai, tá? Dizendo assim, cara, tu tem que tentar ser acionista de uma empresa que tu conheça, Uhum, que tu acompanhe. E aí eu pensei assim, caralho, eu leio sobre a Apple o tempo inteiro. uhum. Eu leio a Bloomberg pra conseguir acompanhar a Apple. Então, cara, legal. E se eu me frustrar, tá tudo certo certo. também, porque 100% das minhas reservas não estão nessa única empresa. Mas tinha esse negocinho, que massa que eu sou. Eu mando um pouquinho no Tim Cook, assim. Sabe? Tipo, pô, que massa. E foi teu pai que falou isso. Sim. Eu tenho uma pergunta pra te fazer que não tem nada a ver com esse mundo, mas tem, porque hoje tu ocupa cadeiras em conselhos de empresa, né? Sim. A Clabin é uma delas, por sinal. Conselho fiscal. Conselho Uma fiscal. delas. Como que é pra ti, com 29 anos, tá ocupando uma cadeira de conselho em muita empresa que deve ser muito protocolar, muito burocrática, aí chega lá a menina de 29 anos, filha do Barsi, e, cara, tem que dar sugestão pra um monte de gente velha, não no sentido de idade, mas no sentido Sim, de sim. pensamento, que pode estar colocando a empresa num caminho que não é legal. Eu queria saber desse desafio, assim, como é que é isso? Ó, hoje com 29 é fácil, eu comecei com 21. Pra conselho? Para conselho. Como assim? Eu comecei no conselho fiscal, eu tinha acabado de me formar em contabilidade. E o meu pai estava começando a ficar um pouco mais ativo nas empresas, pelo menos nas principais empresas da carteira dele. Ele virou para mim e falou: ó, só confio em você. Preciso que você seja conselheiro fiscal da Unipar, tô precisando colocar alguém lá da minha confiança e tal. E eu fui a primeira a virar para ele e falar: pai, oi, eu? Tá doido? Como assim? O que você tá falando? Ele falou: filha, vai por mim. Você dá conta, você é competente, você vai dar conta. Você é contadora, você é analista CNPI. Uhum. A maioria dos caras que estão lá, sentados em conselho fiscal de várias empresas, são caras que, assim, meio que gato gordo, que saiu da empresa e tá lá, e o cara nem olha balanço. Vai por mim. Falei, tá bom, né? Vamos lá, vamos enfrentar esse desafio. Cheguei no conselho, no meu primeiro conselho fiscal. Cara, assim, eu me deparei com uma situação que era uma reunião trimestral em que todo mundo chegava com uma pauta legal. Todo mundo leu o balanço? Sim, alguém tem alguma dúvida? Não. Aí eu olhei, eu falei, primeira reunião, eu falei, vou ficar quieto, eu vou, né, observar o Chegando. ambiente e tal. É isso, então, aprovado, aprovado, maravilha. Todo mundo levantou e saiu. E eu fiquei, minha nossa, oi, como assim? É isso aqui? Então eu falei, bom, eu acho que eu tenho bastante coisa a agregar aqui. Bastante coisa a agregar, porque eu já era analista CNPI e eu comecei a perceber. Basta eu mudar a minha visão. Hoje eu aconselho investidores falando de empresas. Uhum. O meu escopo vai mudar, o meu público-alvo vai mudar. Eu vou fazer a mesma coisa que eu faço para os meus clientes da corretora, que é analisar os balanços, e eu vou dar conselhos técnicos, porque eu sou contador, eu tenho capacidade, para os administradores. E assim eu fui indo. Naquela época não se falava muito ainda de diversidade, tanto de gênero quanto geracional. Mas uma das coisas que eu consegui me destacar bastante é porque poucas pessoas tinham conhecimento de mercado de capitais. A gente tem que imaginar que bolsa é uma coisa popular de 5 anos para cá. Sim. Na época que eu comecei em conselho, não era uma coisa muito Sim. conhecida, muito difundida. Mas Você não tu já tinha entrou muito- tu já entrou no conselho de uma empresa de capital aberto. Empresa de capital aberto. Conselho fiscal, que é uma coisa mais Sim, técnica, enfim. Então, para ganhar uma musculatura ali. E eu falei, é isso, eu consigo muito contribuir aqui. Então, só o fato de você ter uma pessoa, assim, cabeça fresca lá, levantando a mão e perguntando e falando, então, mas isso aqui só não é suficiente. Pô, você pode me trazer mais material, isso aqui confere, eu posso visitar uma fábrica, conversar com outras pessoas de camadas gerenciais, enfim. E, cara, eu fui indo. Então, eu fiz a mesma coisa que eu fazia como analista Uhum. dentro do conselho. Tu E aí, conseguia ter voz, assim, no início, porque, pô, mulher nova, num conselho de um monte de gente, e de novo, vou usar velha, mas velha é de Não, eu entendo. Gente mais experiente, vamos dizer assim. Você tem que saber se impor, né? E como fazer isso sem gritar, espernear. Então, tem que ter muita inteligência emocional e alguns soft skills. Mas você consegue se destacar, sem dúvida nenhuma. Acho que, de novo, é uma questão de perfil. E o fato do meu pai ter confiado aquela missão a mim, então, dele estar depositando a confiança em mim, eu falei, pô, meu, se ele me colocou aqui, ele não ia, assim... Não é maluco, né? Não é maluco de desperdiçar 50 anos de reputação Sim. só pra colocar a filha dele em algum lugar. Se ele não achasse que eu tivesse competência, ele não me colocaria aqui, né?
Então, o que meu pai fez foi me abrir a porta. E, cara, eu entrei e fui com tudo. Eu abracei as oportunidades que o meu sobrenome, que meu pai me deu oportunidade, né? Então, acho que esse foi meu mérito. Ter uma boa formação acadêmica, ter uma boa formação, uma boa estrutura profissional para conseguir seguir nesses desafios, né? E logo em seguida eu comecei também a empresa. Então, como que eu fui me destacando? Como uma representante dos acionistas pessoas físicas. Então, incentivando esse pessoal a votar em assembleia, dando voz para esse acionista que, assim, em pleno 2024, o acionista pessoa física ainda tem que imprimir calhamaço de folhas, rubricar todas, mandar para a companhia junto com o RG, ou, tipo, sabe? Tudo, assim. É uma burocracia muito, muito ruim. Então, quando você encontra uma bandeira, assim, uma bússola meio que você domina, né? Você consegue ir se destacando. Então, foi algo que foi acontecendo naturalmente. Mas 21 é muito nova. Tu começou com quantos anos na faculdade? 17? Faculdade eu entrei com 16 para 17. Daí realmente tu começou bem no finalzinho da faculdade. Bem no comecinho no finalzinho da segunda faculdade. 21 eu tava com uma guitarra, sonhando nesse cara, e ela tava... Tu também, né, Stefano? Tava nessa, e ela tava em ações... Falando em ações com grandes empresas de capital aberto. Eu vou te aberto. falar, eu sempre fui uma nerd, assim, precocezinha. Eu ia perguntar mesmo. Sempre fui nerdzinha, assim. Imagina, eu chegava em casa, tipo, pai, tirei 10. Não é mais que a sua obrigação. Eu também só tirava 10 na escola, na faculdade. Bom, então, a gente sempre teve essa competição saudável, vamos dizer assim. Mas sempre gostei. Como eu gosto muito do tema, então, pra mim, estudar sobre isso não era um problema, entende? Era a minha Disney. Então, eu já tinha essa consciência de que, caramba, meu pai já tem uma certa idade. E eu preciso... Que idade? Meu pai vai completar 8,5 agora, dia 10 de março. Legal, cara. Parabéns pra ele, inclusive. Exato. Comemorar, agora é domingo, exatamente. E então eu falei, bom, eu preciso aproveitar esse tempo, assim, e absorver o máximo possível. O máximo que eu puder. Né? Enquanto ele tiver à disposição para me ensinar, eu vou estar aqui para aprender e absorver tudo, aproveitar tudo. Então, acho que foi o que eu fiz. Eu acabo sendo, eu acho que a veia do empreendedor que eu tenho, ela é muito mais focada em criatividade e produto, assim, construção de produto e tal. E eu descobri que eu acabo me dando muito bem em algumas áreas quando eu trago pessoas que sabem muito mais do que eu. Para tocar áreas, assim, que não que eu não me interesse, só eu acho que se eu desprender o meu tempo, eu provavelmente vou cometer muita coisa errada. Claro. E aí eu acabo sempre trazendo algumas perguntas mais focadas no lado humano, assim, da pessoa, que eu acho que essa é a parte mais legal dessa história, assim. Quando tu te deparou com a realidade que tu vivia e tu não conhecia, como é que é essa sensação, assim, meu pai é bilionário? Como assim, cara? Como? É um choque, né? É um choque porque, assim, aquela informação ela não condizia com a vida que tu levava. Que eu levava. Mas você sabe que eu passei a admirá-lo muito mais? Porque ele me ensinou a admirá-lo e a história dele, tudo que ele conquistou, sem eu saber o quanto de patrimônio estava envolvido. Então, assim, eu já estava comprado na história do legado muito antes de eu saber o tamanho, Que legal. o peso do nome dele no mercado. Que idade tu tinha quando tu descobriu? 17. Quer contar como é que foi? É muito legal essa história, cara. Gente, foi assim. E ainda bem que eu tenho testemunhas. Eu estava com uma amiga minha, a Paola, minha amiga. Não minha é amiga papo de até hoje. podcast, né? Isso Não é papo verdadeiro. de podcast, tá? Não é papo de podcast. Tenho testemunhas que estavam comigo. Tava saí do Mackenzie, a faculdade que eu estudava na época. Era abril ou maio de 2012. Eu passei em frente à banca, sabe quando você olha assim, você tá andando, você olha, você para e fala, nossa, parece meu pai. E tava lá, Lírio Parisotto, Guilherme Afonso Ferreira e o meu pai, e a capa era As Maiores Fortunas da Bolsa. Eu olhei aquilo, eu falei, que coisa esquisita. Foi na Exame isso? Na Exame. Na Exame. Peguei, comprei a revista, óbvio, fui lendo no ônibus, voltando pra casa. Tipo, minha Nossa Senhora, como assim, bilionário? Porque, claro, eu tinha noção que eu era de uma família que é bilionário, gente. É muita coisa. É muito. Tem muita coisa. É muita coisa. Né? Então, assim, milionário, ok. Até não me surpreendi, não me surpreenderia, mas bilionário é uma coisa muito surreal, né? E aí eu cheguei em casa, eu questionei, ele falou, mas essa informação é irrelevante você saber se eu era bilionário ou não, porque
Hoje eu sou bilionário, mas se a bolsa despenca 50% amanhã, como já aconteceu várias vezes durante a minha trajetória, eu não vou ser mais bilionário. E aí? Você vai me admirar? Eu mesmo não sendo mais bilionário? Aí eu... Tá bom, então não vamos mais falar desse assunto. Vamos falar agora sobre que dia eu começo a trabalhar com você. Porque eu quero, né? Já tô fazendo a faculdade e tal, e em 2012 mesmo eu comecei. É que esse bilhão é uma coisa que assusta até quando tu fala, tá? É. Tipo, tu pensar o que é uma pessoa bilionária e a gente tem alguns estereótipos que já vem na cabeça. Tipo Sim. assim, cara, É. é bi. Se tem muita gente que mostra a fortuna com seus primeiros milhões, tu imagina a pessoa quando descobre seu primeiro bilhão. Exato. Entendeu? Mas você sabe que é engraçado isso? Eu concordo com ele. Quando você tem boa parte do seu patrimônio em ações, você tem que saber que aquilo é renda variável. Claro. Você não é diferente do dono da empresa que... Beleza, o cara tá na Forbes, o cara é bilionário, mas ele muitas vezes não tem bilhão na conta corrente. É diferente de você ter liquidez, a disponibilidade. Sim. Então, essa é uma coisa interessante da nossa estratégia. A sua riqueza ela tem que ser medida pela sua renda, não pelo seu patrimônio. Se você tem que vender o seu patrimônio para você sobreviver, você está cada vez mais empobrecendo, não enriquecendo. Perfeito. Logo, é a sua renda que vale, não o seu Sim. patrimônio. E como é que se vive... Porque, pô, pra mim é um pouco difícil ainda entender. Beleza, vocês são uma empresa familiar, de certa forma, e cada um tem a sua independência, mas assim, vocês são acionistas de bolsa. Sim. Mas a renda mensal de vocês, ela não tem nenhuma ligação direta com o patrimônio que vocês acumulam. O dia a dia, como é que vocês pagam a conta da padaria? É com alguma... Meu pai ainda trabalha. Não, sei, Ele mas ainda é conselheiro. Eu também vocês sou não conselheira. mexem em nada das ações, Nada. Não. do rendimento das ações. Não. Isso é muito legal, cara. Não. Porque, sei lá, porra, valorizou aqui, pingou na minha conta, pode pagar o jantar hoje. Porque eu imagino que Exatamente. isso deve ser um grande trunfo, assim, tu conseguir separar, tipo, cara, isso aqui eu tô acumulando patrimônio a longo prazo, e isso aqui é o que paga o jantar, é o que paga o mercado, é o que paga o dia a dia. Exatamente. Claro que a ideia para a grande maioria das pessoas é que no futuro elas possam usar o Claro. fluxo dessa renda para ajudar lá na frente. Mas uma vez que você aprende que receber juros é muito melhor do que você pagar juros, vira um vício, tá? Sim. Eu imagino. Vira um vício e aí você vai comprar alguma coisa, você pensa, esse tênis eu poderia comprar sem Banco do Brasil, que me renderiam X de dividendo. Putz, será que eu compro ou não? A sua conta começa a ser em quantidade de Tu ações. consegue fazer isso? Automático. Sério? Tipo, de pegar a calculadora e falar, caraca, esse tênis, nossa, sei lá, sem Banco do Brasil. Não vale a pena. Não Cara, vale a eu não pena. consigo, cara. Não vale a pena. A coração é muito louca, né? É muito louco. Então, acaba virando uma filosofia de vida. Não é só uma filosofia de investimento. Dificilmente você consegue desvincular uma coisa da outra. Sim. Né? Não, Porque isso é existe, isso não é existe chocante. liberdade sem liberdade financeira. Sim. Eu ainda tô naquela, me dá uma parcelinha em 12 vezes sem juros, eu já tô comprando, assim como o ingresso da Gramado Summit. Mas porque é uma dúvida, porra, cara, pra mim, é assim, pô, eu tô ganhando um monte de dinheiro aqui, tá caindo dividendo o tempo inteiro, eu vou usar festa. Não que eu queira ser um novo rico, tá? Mas é o conceito New Rich. Mas, de qualquer forma, é uma coisa impressionante, assim, cara, Sim. não, são duas coisas completamente diferentes. Sim, Isso são é lindo. completamente diferentes. Cara, o juro composto, já diria o Einstein, né? É a 8ª maravilha do mundo, né? Mas tu consegue pra tudo ter essa mentalidade? Pô, eu teria que teria que ter descoberto um ponto sensível dela, cara. Tipo assim, viagem pra Suíça. Não, com o meu salário. Não, tudo bem, mas tu não pensa assim, pô, vou botar na bolsa. Tu tem que ter algum momento que foda-se, só não. se vive uma vez. Claro, não é assim, foda-se se você vive uma vez. Eu acho que, de novo, cada um tem as suas preferências também. O que eu gosto de fazer? Como é que eu lido com as minhas finanças pessoais? Eu mantenho um custo fixo baixo para eu poder ter um mês ou outro custo variável alto. Então, viajar para mim é sempre uma prioridade. Em feriado, eu não gosto de fazer viagens muito longas. Eu gosto de sair, tipo, sei lá, uma quarta-noite ou quinta-noite e voltar segunda de madrugada, segunda de manhã. Eu gosto desses curtos períodos que você vive intensamente, descansa. Sim. Segunda você já tá lá Tá pronto nova, pra Isso é muito nova legal. pra ralar de novo, né? Até porque na empresa a gente lida muito com lançamentos, com a plataforma. Então é uma coisa, acaba sendo muito sazonal. A gente já tem o calendário pro ano. Então eu já sei ali mais ou menos aqueles 4, 5 dias que eu consigo tirar
entre um lançamento e outro, entre uma turma de alunos e outra, né? Então eu já vou programando as férias junto com a programação da empresa e a gente vai se revezando em tirar férias. Então, não é que você deva abrir mão de tudo para só investir, mas você precisa saber quais são as suas prioridades. Então, por exemplo, o meu carro é um carro 2018. Não é a minha prioridade trocar de carro todo ano, ter uma BM. Eu não ligo para isso. Eu, Izzy, não ligo para carro. Agora, eu gosto de uma bolsa legal, por exemplo. Legal. Pô, sabia que tinha um ponto Entendeu? sensível, Mas cara. qual é a conta que eu faço? Essa bolsa cara aqui, legal. A minha renda permite eu comprá-la? Sim. Quantas vezes eu ganho de renda para eu ter Mas uma a tua bolsa dela? renda do teu Prolabore. Contando o meu prolabore e os meus dividendos. Ah, Aí tu eu conta os conto, dividendos aí, entendi. conto. Em termos de múltiplo, eu acabo contando os dividendos também. Não que eu vá gastar, mas para saber se, por exemplo, se eu quiser comprar uma coisa cara, você precisa fazer... Claro que não se aplica a bolsa, mas Ah. você precisa fazer a conta, por exemplo, das despesas, que geralmente isso incorre. Geralmente as pessoas não fazem essa conta. Ah. Então, pô, vou comprar um carro massa, que sempre foi meu sonho legal, mas você vai ter o dinheiro para pagar o combustível, o IPVA. seguro, o IPVA, uma manutenção, isso, aquilo, piriri, poró. Muitas vezes a pessoa não tem. Ela se endivida para comprar um bem que ela acha que é um ativo, mas é um passivo, que vai gerar várias despesas. Claro, é um sonho, mas de repente você poderia adiar isso por 1, 2 anos ou 3 anos para ter uma reserva financeira mais robusta e depois você realiza esse sonho. Entende? Então é sempre uma questão de prioridade e de equilíbrio. Eu poderia gastar muito mais do que eu gasto hoje, mas pô, uma bolsa para mim tá bom, entendeu? Eu prefiro fazer as minhas viagens, as minhas várias viagens ao longo do ano, do que ter 1 milhão de bolsas, 1 milhão de sapatos e 5 carros na garagem, enfim. Então é tudo uma questão de prioridade. Qual é a sua prioridade? A minha hoje, minha prioridade número 0, é ter uma carteira previdenciária. Legal. Sabe que eu adoro quando o exemplo é bolsa? Porque bolsa tem uma parada muito legal que é... Eu cada vez mais, eu sou fã do mundo da moda, assim, do conceito do negócio por detrás da moda. Porque, pra mim, tudo que a gente compra, tudo que a gente consome tem a ver com ideias e conceitos. É isso, cara. E pra mim, o mercado da moda, ele é perfeito nesse conceito. Porque, cara, tirando aquela categoria de entrada, assim, tu pegar uma Neverfull da Louis Vuitton, mas tu pegar as categorias mais desejadas, não é pros outros. É pra ti e tu não consegue explicar que tipo de sensação... Cara, é uma bolsa, meu. Tipo, tu vai levar... É uma bolsa que vai ter problema de bolsa, porque é um negócio que tu carrega, tu coloca em algum lugar, cai, suja. Mas é um vínculo muito forte com quem consome. Tipo assim, ó, pega a Hermès. Sim. Cara, entendeu? Tipo, a Hermès é uma das poucas lojas que a pessoa entra e assim, tu não tem direito de comprar minha bolsa, e aí tu te mata porque tu quer aquilo. Você fica 2 anos na fila de espera e você chega a Birkin, você... E aí tu vai pro mundo real, cara, que tipo, as pessoas olham e a maior parte das pessoas não conhece. Porque não é a Neverfull da Louis Vuitton que tem um LV pra tudo que é lado. Eu acho isso muito legal, cara. Como pega num ponto, assim, quão forte é um conceito e uma ideia, assim. É fantástico mesmo. E você tem os brand lovers, né? Você tem gente que... Enfim, de novo, fica 2 anos esperando uma bolsa. Acho que muitos homens não entendem, mas nós meninas... Meu Deus, uma Kelly, uma Birkin, ai, que sonho, não sei o quê, né? Então entra muito no imaginário mesmo. Mas eu acho que se você pegar um balanço da Hermès e descobrir quanto é que custa uma bolsa dessa, você não compra mais. Eu nunca parei pra fazer essa conta, mas assim, duvido que a margem não seja, tipo, pelo menos uns 60%, 70%. Sim. Eu ouvi... E aí você se sente um otário. Sim, com certeza. Esperei 2 anos para isso. Eu não me lembro quem, mas era de vestuário mais tradicional, assim. Eu tô com reserva na cabeça, talvez. Mas que pra tu chegar no custo de uma camiseta da reserva Pima, e talvez possa ser uma grande mentira, eu vou chutar números aqui. Mas era assim, tu tira 200%. 150%, 200% que tu vai ter o custo da Pima. Monetária da... Porque a marca é o ativo maior, que é que nem, cara. Exato. Entendeu? Exato. E eu acho que mais absurdo que o telefone é o acessório, tá? E isso é onde eu vejo, cara, como a gente é otário. A gente evoluiu tanto enquanto humanidade, mas a gente é tão trouxa pra umas paradas tão pequenas assim, comprar um case da Apple numa Apple Store. Tu tá sendo, cara, tu tem um trouxa aqui na cabeça, e eu sou esse trouxa, que eu me sinto diferente, assim.
pelo atendimento, Exato. eu me sinto diferente pela caixinha, que é papelão. Eu vou te contar uma agora minha, tá? Eu tô apaixonado por sneaker. Eu entrei numa onda, cara, que sneaker, por sinal, meu amigo Gabi, queria te deixar um abraço pelo presente que tu me mandou da Cactus Steel, que é uma empresa muito legal paulista que trabalha com sneaker raro. Ele me mandou um Born and Raised, que é um tênis fudido. Meu brigadão, tamo juntasso. Mas assim, eu entrei no mundo dos sneakers e descobri que existe uma cultura por detrás. Existe o mesmo conceito da Hermès Lovers, da, Sim, sei lá, Prada Lovers. E quando eu compro um tênis, sempre rola essa sensação assim, cara, eu sou otário. Tipo, eu não me arrependo da compra. Tá tudo certo, não comprometi nada. Mas rola você esse sabe. sentimento. Puta, eu sou otário, cara. Porque primeiro eu deveria estar investido nessa empresa, né? Porque com certeza eu não sou o único maluco que não consegui reconhecer o tamanho do negócio que tu tem aqui. Mas você sabe que isso, eu já cheguei nessa conclusão. A gente não tem investimentos internacionais, pelo menos não ainda. Mas eu já tive essa conversa com meu pai. Eu falei, pai, eu vou te falar uma coisa. Se algum dia a gente for investir fora, vai ser na LVMH. Uhum. Tipo, os caras estão em absolutamente todos os segmentos do alto luxo e geram justamente isso, né? Você tem essa coisa de resiliência, de, claro, geralmente o impacto inflacionário, ele não atinge tanto as camadas mais altas, quer dizer, todo ano eles sobem o preço da bolsa e eles estão tentando se reposicionar, assim como a Chanel fez, né? Puxando o preço para cima, enfim. A Louis Vuitton também tá com essa tendência de se reposicionar. E, puta, empresa fantástica. Então, seguindo justamente esse raciocínio. Você sabe que outro dia eu tava no shopping e tem um tempo já isso. E aí eu acho linda aquela mala da Rimowa, sabe? Acho linda aquela mala. E eu voltando agora, enfim, aí acabou passando, esqueci da mala e tal. Achei um absurdo de caro, eu falei, puta, mas é bonita, né? Tá, vamos. Eu sempre deixo assim, no meu carrinho mental, tipo, tá aqui, mas ainda não vou comprar. E aí agora eu voltando da Suíça, eu tava assim, no Finger, e eu dei uma olhadinha assim, cara, os caras jogam a mala, tipo... Eu só conseguia pensar, imagina meus 24 mil... Aquela malona custa 24 mil reais, né? 24 mil reais sendo jogados aqui igual um saco de merda pra lá. Eu falei, quem compra uma mala dessa é um puta do... idiota! Quem compra uma mala de 20 mil... Sabe assim? Pro negócio quebrar e você arranhar o negócio inteiro. Você vira um desesperado, um escravo. Não, pelo amor de Deus, embala a mala. Não sei o que. Então, tem muito dessa coisa também, né? A gente, quando vai ganhando experiência, você vai aprendendo de novo o que é a sua prioridade ou não. Né? E com 24 mil reais, você compra muitas ações do Banco do Brasil. Teve um cara que a gente entrevistou que é um amigão nosso, que é o Leandro Benincá. Ele é um cara de finanças também, e o Benincá, pra mim, é um grande... Tu conhece, né? Sei, o Benincá, cara, claro. o B, cara, é um amigo meu, assim, daquelas pessoas que eu poderia... Ele, pra mim, é um amigão, assim. E eu acho que ele foi desenvolvendo uma parada que vai além, que é tornar um papo de finanças uma coisa muito óbvia, muito simples. E ele tem vários ensinamentos de vida, assim. Então ele, pra mim, além de um grande amigo, é um mentor, assim, de vida. E ele me falou uma coisa que me marca muito, que eu acho que essas marcas fazem muito bem. Que é... Ela não vende pra quem tem muito. É tipo... Daí ele deu... Como assim, cara? Ele não é que nem academia. Quem é que tu acha que sustenta a academia? É o maromba, que nem o Dino, assim, que é grandão? Ou é a maior parte da população que sustenta uma academia é aquela que paga 6 meses e vai muito pouco durante 6 meses? Eu falei, cara, faz sentido. Ele... Beleza, porque as pessoas que compram e que precisam mostrar pros outros é que nem carro, tá? Mercado de carro. Mano, é mais pros outros do que pra ti. Esse é mais pros outros do que pra ti. Tu vai cuidar muito mais daquele bem, porque quem tem grana, minha mala estourou. Exato. Caguei, entendeu? Vou comprar outra dessas. Mas tem muita gente que precisa comprar aquele único que cuida, assim. É pra quem tem que pertencer. Exato. Através de um bem. Exato. E aí eu acho que é um puta sucesso de empresa, tá? Que é uma das coisas que eu, às vezes, me questiono na própria Summit, assim, Pô, tu querer pertencer a um grupo de pessoas tem um ativo muito legal aí. Porque daí tu não faz julgamento em relação a custo, tu só faz... O teu único critério é, beleza, se eu fizer aquisição desse bem, eu vou pertencer a um grupo. Quanto vale um grupo? Exatamente. E a era da internet, que a gente conversava sobre os coaches, ela se baseia basicamente nisso. Mas sabe que foi por isso que a gente criou a plataforma. Criar uma comunidade. Cara, quem é a AGF tem uma linguagem própria. Nós somos barcianos, o nosso mascote é o jacaré. A gente tem uma linguagem própria. A gente se pertence.
entende? isso. A gente tem uma comunidade. E lá na plataforma você vê muito isso, assim. Às vezes entra um iniciante, pô, tô com dificuldade, não sei o que. Nossa, gente, a thread, assim. Ai, que legal. O pessoal, não, calma, já passei por isso. Olha, estuda essa daqui, essa daqui. A própria comunidade forma uma Exato. rede que se ajuda. Entende? Então, essa foi uma das Isso é grandes lindo. sacadas nossa também, É lindo. de ver que você tinha brand lovers, Sim. que pessoas que admiravam a história do Barsi, que confiavam na metodologia, ou que já se ferraram muito com outras metodologias e resolveram ir para uma coisa. Porque a nossa estratégia, apesar de ser de bolsa, ela é extremamente conservadora. Você comprar boas empresas a bons preços que paguem bons dividendos. Bons dividendos. Ponto final. Do barbeiro ao grande empresário, você pode fazer essa estratégia da mesma forma, dentro das suas possibilidades, entende? Então a gente conseguiu reunir um público muito diverso, mas que tá ali para um propósito único, que é ter uma renda passiva lá na frente. E isso é muito legal. Tem te contar do mercado de eventos. Tem um evento chamado Brasil JS, que é Brasil JavaScript Conference. É um evento de 2 malucos aqui de Porto Alegre, que eles são, cara, o típico nerd programador, assim. Então, músicos, punks, rebeldes, cabeludos e tal. E a gente fez um acompanhamento em algum momento e quase chegou a fazer uma aquisição deles. E eu fui conhecer. Porque eu achava impressionante. Pô, o evento para desenvolvedor conseguir reunir em Porto Alegre 2.500 desenvolvedores, que são pessoas que, na maior parte do perfil, fica em casa e não sai de casa. E tá, conheci o projeto e a gente começou a falar estratégia de venda de ingresso. Cara, a gente basicamente tuita que as vendas estão abertas e a gente vende, acho que 500 ingressos. Eu fiquei, cara, como assim, velho? Como isso... No meu mundo, isso não é verdade. Assim, cara, eu posso publicar alguma coisa agora com uma promoção que eu não vou vender 500 ingressos. Ele falou, cara, porque a gente conseguiu criar um conceito de comunidade. Que é assim, tu pertence a alguma coisa. E como a área nerd, ela é meio que unida, assim, pelas mesmas causas, pelos mesmos propósitos. Isso é mais importante. Então, meu custo, por exemplo, de investimento em mídia paga é 0. Nossa, Porque... CAC baixíssimo. Baixíssimo. Nossa, imagina a gente não precisa mais investir em tráfego pago. Imagina. Nossa, sonho. E Lu, eu ia te fazer uma pergunta. Tu falou agora sobre essa questão da comunidade. Tem alguma história, assim, que pra te chamar muita atenção, tu tem muito carinho, assim? Porque eu acredito que tenha muitas pessoas que entrem na comunidade que não tem uma noção inicial de investimento. Tem alguma história, assim, que tu te recorda da pessoa ter esse nível de aprendizado? Eu imagino que tenha várias, né? Mas... Tem várias. Eu vou te contar uma recente. Você tem dias que você não acorda muito bem, você tem aquelas, pô, você tá pra baixo, enfim, você fala, puta, será que esse é o meu caminho? Será que eu dou conta? Sabe? Aqueles dias de... Síndrome do impostor. Nossa, crise existencial, enfim, que você não sabe, não devia ter saído da cama. E aí, simplesmente, eu pedi um iFood, fui descer pra pegar. No que eu fui passar a catraca, o moço que foi me entregar, ele tava assim... Dona Luíse... Aí eu falei, isso, não, pode me chamar de Luiz, tudo bem. Nossa, ai, pega aqui sua comida, eu tô tremendo, eu não acredito que eu não vim te entregar sua comida aqui. Você não sabe, eu sou motoboy no iFood, eu li a história do seu pai, eu comecei entrei no AGF+, pra investir. Minha mulher falou que eu fiquei louco, eu comecei a trabalhar como motoboy, para eu fazer os meus aportes. Esse aqui é o meu segundo emprego. Esse aqui é o meu bico. Quando eu tenho um tempo livre, eu entrego comida. E para eu investir. E eu já tô fazendo isso há 2 anos e tá dando muito certo. E hoje eu tive uma briga com a minha família, com a minha mulher, enfim, que ela acha que eu tenho que ficar mais tempo em casa e tal. E eu, tava pensando em desistir de investir. E eu justamente hoje... eu vim entregar comida pra você. Caraca, que massa! Não, juro, sabe quando assim a lágrima quer escorrer? Imagina, eu falei pra ele, cara, você não tem noção que você me contou essa história. Hoje eu tava num dia pra baixo. Você, assim, fez meu dia, você fez a minha semana. Que massa, que massa, não sei o que, a gente tirou uma foto, depois ele ele falou, viu, eu vou falar pra minha mulher que é um sinal divino, que é pra eu continuar investindo, não sei o que. Então, assim, é muito legal você ver que você tem um negócio digital e quando você encontra seus clientes na vida real, você promoveu uma transformação, você de fato tem um motivo para você sair da cama e fazer o que você faz todos os dias com muito amor, com muito carinho, apesar dos perrengues, apesar dos riscos, enfim, que você corre como empreendedor, né?
Então, acho que essa foi uma história que me marcou muito, porque assim, era um dia... Foi em São Paulo, no centro de São Paulo. No centro de São Paulo. Depois eu mandei um livro pra ele. Querido, Foi que super legal. legal. Foi super legal. Foi Tu muito tem legal. contato ainda com ele? Cara, ele me mandou se eu procurar, deve estar no meu direct ainda, do Instagram. Que legal. É isso que eu te falo do mundo real, sabe? É. Que eu acho muito importante, assim, tu entender que, pô, é um país de 220 milhões de habitantes e que o mundo real mesmo, ele é muito diferente daquele mundo que a gente vive, assim. Sim. E Sim. esse tipo de choque, ele é muito, sei lá, pensando que ele deve ser uma coisa que vai passar 50 anos e tu ainda vai lembrar dessa história, sabe? Não, sem dúvida nenhuma. Acho que outra que me marcou muito também é um jovem do sertão, o Dinho. Ele leu o livro do meu pai. E aí, eu não sabia disso. Eu fui convidada para fazer uma palestra pela Ambima. E aí, chegando lá, tal, me contaram: olha, a gente foi fazer um documentário que é como você investe o seu din-din. A gente pegou um ônibus, né, com pesquisadores que rodaram ali desde o interior de São Paulo, foi subindo e tal, e foi ali, sertão, nordeste e tal. E um desses garotos que tá aqui hoje na palestra, tá super seu fã, assim, é fã de carteirinha do seu pai. Ele começou a investir, o Dinho começou a investir depois que ele leu o livro do seu pai e tal, tá super se inspirando. Se não me engano, ele trabalhava no mercado, não lembro agora qual era a profissão dele. E, pô, quando ele começou, todo mundo tirava onda e tal, não sei o quê, e ele tá seguindo e tal, e conheci o menino, tirei foto, falei, meu, parabéns. É muito difícil de você se destacar, né, assim, dado o ambiente. Quando todo mundo ao seu redor diz que você tá errado, que você não vai dar em nada, que você nunca vai ganhar dinheiro, que isso, que aquilo, e você mesmo assim fura essa bolha e, pô, se inspira em alguém e segue fundo, sabe? Com um objetivo muito claro. Essa também foi uma história que me marcou muito e tá nesse documentário. Também da Ambima, ele falando do Barça e tal, não sei o quê. Então, é legal saber também que é uma pessoa que conheceu o trabalho do meu pai através do trabalho da nossa empresa. Sim. Então, quer dizer, de novo, né? Você pegar um legado e como que você multiplica dividindo, né? Eu acho que eu conheci o teu pai por ti. Por mim também? Por rede social? Por rede social. Porque eu nunca fui muito ligado em mercado de ações, não é minha área de conhecimento. Mas, obviamente, quando em algum momento eu me conectei contigo, eu comecei a entender o tamanho do teu pai. Então, isso é muito legal até para futuras gerações, assim. Porque a extensão do legado, ela passa do herdeiro, né? O herdeiro pode ser um cara muito legal. Exatamente. Muito legal. Então, você me dá muito orgulho ser, assim, um instrumento vocalizador, sabe? É isso, exatamente. De uma história que ele começou lá atrás e, poxa, eu usando as coisas da minha geração, tipo a linguagem, internet, isso, aquilo, pegando uma coisa legal e transformando numa coisa que hoje é para milhares de pessoas, né? Então, meu grande sonho foi meu pai ser uma figura conhecida e admirada, tanto quanto Warren Buffett é admirado lá fora. Então, para mim é inadmissível as pessoas não conhecerem a história do meu pai. Ele é um grande cara, tem uma grande história. Mas proporcionalmente viu? Eu vou te dizer que... Sei lá, eu acho que a gente... Eu até falei isso hoje, que o gaúcho tem uma mania de, tipo, tudo que o Brasil tem, o gaúcho tem o seu, né? Que nem tem o Guaraná Antártica, tem o Fruc aqui, tem a cerveja tal, tem a Polar aqui. E eu acho que o Brasil tem um pouco disso, a gente cria os nossos aqui. E eu acho que o Barça, pra mim, é o Warren Buffett brasileiro. Sim. E tu já deve ter ouvido isso mais de alguma vez, assim, porque, cara, tem várias semelhanças, assim, que eu acho que... Tem. E, sei lá, eu acho tão foda quanto, assim. E sei lá, nunca se conheceram. Sério? Não, nunca se conheceram. Não, nunca se conheceram. Ainda não, gente. Eu sei, isso é um sonho também, né? Mas ainda não se conheceram. Mas tem proporção. Seria muito pra legal. Isso, né? Tipo, cara, tem proporção pra isso, cara. Eu acho que sim. Acho que se a gente se esforçar. Ainda mais com o Brasil crescendo. Eu tinha uma dúvida muito aleatória, mas é sobre é sobre Bitcoin. A internet, ela tá muito cheia de gente que ela é vazia, né? Ela é muito boa de conteúdo, ela se comunica muito bem, eu acho que isso é um trunfo, porque storytelling domina o mundo, tanto que tu é uma fã de bolsas Hermès. Sim. Cara, real, storytelling é maravilhoso. Assistam, tá? As pessoas tentando comprar uma bolsa Hermès. Procurem no TikTok. É uma coisa que, cara... E eu nunca vi na minha vida. Tipo assim, tu não pode comprar. Mas eu quero, tenho dinheiro. Mas não é sobre isso, não pode. Sobre. Infelizmente. Mas tu pode comprar esse cinto aqui. O cinto eu te permito, porque o teu cinto, a entrada na comunidade, daqui a um tempo tu volta pra... Não é mais ou menos isso? Adorei, notei. Como que tu...
Eu vou ter que elaborar um pouco melhor essa minha pergunta, assim. Mas assim, se tu entrar em qualquer rede social hoje, tu vai ter algum especialista em Bitcoin te dizendo que Bitcoin é o melhor caminho. Assim como vai ter outro especialista que vai dizer que day trade é o que faz as pessoas terem sucesso, até porque todo mundo busca esse sucesso a curtíssimo prazo e não quer pagar o custo de investir com o tempo. Como que tu consegue, nesse mesmo cenário, trazer uma visão muito mais conservadora, mas que é a visão real do mundo, e competir com essa galera? Foi até uma pergunta, eu acho que eu fiz pro Dado em algum momento. O Dado Schneider, que é um outro grande amigo nosso, que é uma cabeça incrível no marketing, ele me disse, cara, não tem como. A gente tem que bater de frente com muita qualidade, conteúdo e tal. Mas eu queria saber de ti, assim, como que é para uma geração que tá buscando o Bitcoin, tu chegar com um papo, meu, esquece isso, é fria. Mas eu preciso que tu tenha paciência, que tu espere 20 anos, que tu invista. Talvez a gente faça inconscientemente a mesma coisa que a Hermes faz, vai, no Chico. Cara, você tem Bitcoin, você acha que é esse o caminho? Então vai, então acho que você não deve entrar no AGF. Acho que não é pra você. Acho que você tem que voltar daqui a um tempo quando você se convencer de que aquilo lá que você começou deu errado. Porque você só consegue convencer as pessoas com o resultado, pelo exemplo, né? Então, muitas pessoas precisam colocar a mão no fogo para descobrir que o fogo queima, entende? Principalmente o jovem, que é um pouco mais imediatista. Então, a gente não compete com esse pessoal. Também não falo mal, acho o Bitcoin incrível. Vai lá, compra 100% se você quiser. O problema é seu. O dia que você se der mal, eu tô aqui. Porque eu vou estar falando a mesma coisa. Então, a consistência e o fato da gente ensinar aquilo que a gente faz no dia a dia, né? É o nosso grande trunfo. Hoje, se você olhar para o mercado, sei lá, uns 5 anos atrás, todo mundo falava de dividendo. Hoje, pouquíssimas pessoas falam de dividendo. Porque no meio do caminho, já virou moda falar de Bitcoin, de NFT, disso, daquilo. E as pessoas também, o público não é idiota. Ele sabe quem de fato, assim, walk the talk, sabe? Então, eu acho que a nossa grande diferenciação é a gente não é influenciador de investimentos. Eu sou uma investidora que influencia. Isso é legal. É diferente. É diferente. É diferente. Tem muito influenciador de finanças. Influenciador de investimentos. Agora, o investidor que influencia são poucos. Muito poucos. O que eu conheço de gente, assim, que fala de Bitcoin, de ações, de aquilo que arrisca e tal, e tá tudo na renda fixa, não tá no script. Mas não te preocupa um pouco essa... Porque, assim, tem uma falta de responsabilidade, eu acho que de quem tem um microfone na mão, tem um celular na mão e que tem uma potência vocal Totalmente. muito forte. Porque, querendo ou não, é frustrante, né? É difícil se levantar depois de uma queda muito grande. Muito, muito. Mas é aquilo. Um dia um esperto sai de casa, um otário sai de casa, eles se encontram e sai negócio. Sim. Se tem oferta desse tipo de conteúdo, é porque tem demanda. 15% dos brasileiros, a maioria deles homem, alega, numa pesquisa recente, que consideram, já apostaram e consideram isso um investimento. É uma coisa muito forte para você lutar contra. E é por isso que eu digo, 1% vai se convencer, vai fazer e vai chegar lá. Falar, dei certo. O restante vai ficar pelo caminho. Só que, obviamente, que ninguém quer contar as derrotas, né? O cemitério sim. é um lugar muito silencioso, né? Não sei que a derrota vire um storytelling muito bom pra vitória, né? De uma E aí tu cria, reviravolta, enfim. Mas você precisa se reerguer depois, né? E tu não tem... Tipo assim... Nossa, eu vou entrar numa parada que eu não entendo nada, mas ok. Porque tem alguns países que ainda tentam, né? Porque, sei lá, vamos pegar o Salvador, por exemplo, que inventou que o Bitcoin faz parte do sistema monetário do país. Inclusive, faz parte de um grupo, assim, porque o mundo real troca o dinheiro ainda. Então, acho que tem possibilidade disso acontecer em algum momento. Olha, eu vou te De uma falar. moeda digital, sei lá, como o Drex. Eu acho que assim, esse tipo de previsão, ela tende a envelhecer muito mal, né? Geralmente, quem tentou lá atrás fala, não, imagina, a internet nunca vai virar nada, enfim. Difícil você prever. Eu vejo muitas qualidades nas criptomoedas. Eu acho que, por exemplo, o blockchain, que é a tecnologia envolvida, ela é fantástica. Você já tem várias aplicações práticas para isso. Mas, como investimento, se você pega o Bitcoin, por exemplo, que é a principal criptomoeda, como você avalia o Bitcoin? Baseado no passado, baseado em gráficos, e ele vai valer o quanto as pessoas estão dispostas a pagar. Não sei se vocês conhecem a história do Isaac Newton, todo mundo sabe quem é Isaac Newton, um grande gênio. Vocês sabem nessa história que ele falhou na bolsa?
Não. Não, vou contar pra Olha vocês. só. 1720 ou 1820, eu acho que 1720, Newton era, na época, o chefe da Casa da Moeda da Inglaterra. Não preciso dizer que o cara é um gênio, revolucionou o mundo da física. E o cara pegou lá umas economias dele, o Newton pegou umas economias dele e investiu na SSC, que era South Sea Company, era uma companhia britânica, que tinha ali, detinha um contrato de exclusividade para fazer o transporte marítimo das riquezas das novas colônias, né? E aí começou a nascer uma especulação de que depois de uma guerra que a Espanha estava se resolvendo, enfim, estava um conflito muito grande interno, que eles finalmente iam liberar a comercialização do ouro, que na época era restrita entre Espanha e as suas colônias, eles iam liberar a comercialização de ouro com o resto da Europa, com o resto do Velho Mundo. E claro, quem que ia se beneficiar disso? A Marinha Mercante inglesa. Quem eram sócios dessas empresas? Inclusive a rainha Ana, depois o sucessor dela, vários dos senhores, enfim, vários dos políticos influentes. Newton, não diferente da maioria dos que investiam na época, fez o quê? Colocou suas economias lá. E o boato só crescia. Nossa, essa empresa vai ganhar muito dinheiro. O ouro que tem lá nas colônias espanholas é infinito, tal. A empresa explodiu, ele vendeu. No que ele vendeu, a empresa continuou assim, explodiu. E é aquela famosa dor de corno, né? Você tá com lucro, você ganhou dinheiro, mas você vê o seu vizinho ganhando mais 1.000, você não tá satisfeito. Você não fica feliz. O que ele fez? Ele foi lá e triplicou a aposta. Quando ele triplicou a aposta, ele entendeu o sentido, foi ali que nasceu a palavra bolha financeira. A primeira bolha financeira do mercado. Viram que aquilo não passava de boato, a empresa vinha com prejuízo atrás de prejuízo e as ações simplesmente despencaram. E aí o Newton soltou uma frase que é espetacular, que é: posso calcular o movimento das estrelas, mas não a loucura dos homens. E a minha crítica às criptomoedas é que tem muito mais a ver com a loucura dos homens do que com o movimento das estrelas, o que realmente vale. Sim. Qual é o fundamento? Como é que você... Não tem fluxo de caixa? Onde que você analisa para saber o quanto realmente vale? Inclusive as oficiais. No caso, sei lá, o Brasil com Drex. Não, acho que daí já é um pouquinho diferente, né? É uma moeda que tem ali um lastro, que tem ali um controle governamental. É diferente de uma coisa descentralizada como as criptomoedas, né? Mas enfim, então eu acredito que se um dia as criptomoedas forem de fato o mainstream, o futuro, não tem como fugir disso, ao eu ter empresas, eu vou receber os meus dividendos em criptomoedas. E aí eu não vou precisar ter entrado nessa loucura toda, porque assim, você precisa fazer um esforço de aprender também, é um mundo completamente novo. E tendo toda a humildade do mundo, eu honestamente acho que não é pra mim. Então eu prefiro ficar na minha zona de competência. E eu acredito que se eu tiver boas posições em empresas, que são as grandes distribuidoras de riquezas do mundo, você não tem como distribuir riqueza se não for através de um CNPJ. Então, se eu tiver empresas, eu vou receber o meu dividendo em criptomoedas, por que não? Então, não descarto um dia ter. Através das empresas, através do que eu faço hoje. Essa história do Newton é muito legal. Muito boa, né? Muito boa. E a primeira bolha mesmo da... Sim, o termo bolha nasceu deste evento, Que legal. da South Sea Company. Tem uma dúvida agora muito de curioso mesmo. Vale a pena ter uma casa ou não? Própria. Esse é um tema muito polêmico, né? E é difícil a gente ser generalista, ainda mais quando a gente olha para... Quando a gente fala não da nossa bolha, mas quando a gente fala da realidade do Brasil. A gente tem mais de 3.500 famílias em condição de... Acho que é subhabitação que se chama. Vou te contar uma história do porquê minha pergunta, tá? Apesar de que esporadicamente esse assunto ele é visto em alguma rede social. Tá. Eu sou de uma família muito conservadora em relação aos seus investimentos. Assim, meu avô saiu da colônia, cara, não teve nada. A imigração italiana no Rio Grande do Sul como um todo, ela é muito pobre. Uhum. A Alemanha, ela já é um pouco mais, ela já veio com um pouco mais de possibilidade de trabalho. E aí meu avô, quando começou a ter algum tipo de resultado na vida empreendedora dele, ele já estava com seus 50 anos. Então a gente vem de berço, assim, com, cara, tem que ter tua casa, tu tem que fazer negócio que tenha resultado, que tenha lucro, tudo que tu faz na tua vida tem que ter lucro. Sim. E aí uma das coisas, não pega empréstimo em banco. E aí uma das coisas que eu resolvi fazer
na minha vida, e até que eu tive mais de uma discussão com o Lê Benincá. Cara, eu fiz minha casa, hoje eu tenho uma casa muito legal, no Alphaville, aqui em Gramado. Eu tenho, cara, uma linha de crédito que eu peguei de 30 mil reais, só o restante todo. Pô, é uma casa que tem um valor bem legal. Cara, foi tipo assim, com economia, eu levei 7 anos pra fazer minha casa. Mas eu tô muito satisfeito que eu não tenho, ela não me deixou uma dívida grande em relação... E a sua? Aí, pô, tô na internet, vem lá um gurizinho, tu podia ter pego esse dinheiro, eu tenho vontade de dizer, cara, primeiro que eu não tinha o valor dela integralmente disponível para fazer minha casa. Segundo, sei lá, talvez tivesse alguma linha de crédito muito legal num banco e tal, mas eu não tava afim de pagar o preço de ter que, depois que minha casa estivesse pronta, pô, ficar pagando ali e tal. E eu ainda acho que é a decisão mais assertiva que eu tenho para mim, e eu acho um absurdo meio que tu expor essa opinião como se ela fosse... ela se encaixasse em todos os perfis. Então eu queria saber de uma pessoa que tem esse conhecimento, qual que é a melhor solução para essa pergunta. É aí que eu quero chegar. Isso é uma decisão para quem tem o dinheiro para comprar à vista. Quem tem o dinheiro para comprar à vista? 2%, 3% da população? Para os outros 97%, é óbvio que você vai comprar uma casa. Geralmente o aluguel para essas pessoas que estão nessa condição, que não tem uma habitação própria, quando você vai olhar para classe E e classe D, quanto o aluguel consome da renda mensal dessas pessoas? Muito. 60%, eu diria. Mais até. Então, e você tá pagando por um local que não é seu. Você entende? Você não pode fazer as suas melhorias. Enfim, então na minha cabeça também não entra esse papo de que, olha, pega o seu dinheiro e... Essa escolha só existe para quem tem a grana para pagar à vista. Que aí, claro, você tem uma gama de opções. Você pode deixar isso rendendo na renda fixa, você consegue um financiamento mais barato, com os juros que você rende aqui, você vai pagando aqui, você consegue amortizar a parcela, para você não pagar uns juros, continuar pagando, sei lá, o valor de uma casa vai virar 3 com os juros em 30 anos. Então, essa é uma escolha que só quem tem a grana à vista consegue ter essas opções. A pessoa que vai fazer que opta por fazer um financiamento, que opta por fazer Minha Casa Minha Vida, ela tá certíssima, ela tem que comprar a casa dela. Porque é isso que vai ser a fundação que vai dar tranquilidade, que se tudo der errado, pelo menos ela tem pra onde voltar. O meu pai, que é um cara que defende muitos investimentos em ações, ele começou com 30 anos. Porque a primeira coisa que ele fez quando ele ganhou o primeiro dinheiro dele foi com 18 anos tirar minha avó do cortiço. Não foi investir na bolsa. Sim. Não foi pegar a grana dele e botar na renda fixa. Será que eu saio esse ano ou ano que vem do cortiço? Cara, quando você tá vivendo numa condição que não é confortável, sua prioridade número 1 é querer sair daquela situação e melhorar de vida. E ter uma casa legal pra você voltar, sabe? Não precisa ser luxuosa, mas ter a sua casa, o seu cantinho, que você pode fazer o que você quiser, acaba sendo uma prioridade. Então, quem tiver a oportunidade de comprar sua casa, seja financiado ou se programando pra isso... Eu acho que tem toda a razão. Antes de começar a investir. E até em Gramado é um bom... Tu tem apartamento aqui, tu sabe que a valorização imobiliária aqui, ela é bizarra, né? Bizarra. Cara, eu fiz São valores que, cara, dá pra... Eu peguei o meu terreno na época, e isso faz o quê? Acho que uns 8 anos, talvez, que eu tenha comprado meu terreno ali. E o Alphaville... Mesmo o Alphaville São Paulo chegou em Gramado, pegou uma área e tal. E aí, eu comprei o meu terreno por 232 mil. Esses dias eu tava muito curioso, assim, sabe o que vale meu terreno? E tem um terreno disponível do meu lado, assim. Eu perguntei pro menino que cuida do condomínio, tá valendo o quê? Uns 600? Não. Não tem terreno no Alphaville por menos de 1.200.000. Cara, especulação imobiliária na cidade que a gente vive é bizarro. E eu ainda não sei como algumas pessoas conseguem se manter em Gramado. Só uma crítica social à comunidade de Gramado aqui, porque, cara, é uma especulação imobiliária bizarra. Comprar um imóvel aqui em Gramado é um desafio tão grande quanto comprar num bairro nobre em São Paulo. Sério mesmo? Tipo, a gente tem apartamento de 76 metros quadrados que vale, sei lá, 6 a 8 milhões. Meu Deus do céu. É impressionante. Então meu pai é bom de negócio mesmo. Acho que faz o quê? Uns 5 anos que ele comprou. É ótimo. Tem que seguir quem sabe, né? Depois a gente pede pro Marco Tondolo contar pra ela quanto deve estar valendo esse apartamento. Por favor. E segurança, Lu, só pra gente se encaminhar pro final. Como foi tua vida a partir do... Tipo assim, cara, tu é filha de um bilionário. Como é que é tua vida em relação à segurança? Você sabe que logo que eu descobri, esse foi um medo também muito meu, né? Assim, por insegurança.
O que as pessoas vão achar? Meu Deus, vão me chamar de herdeira, vão me chamar disso, daquilo. Então, na faculdade, quando essa história começou a se espalhar, eu saí de rede social. Em rede social, eu colocava o sobrenome da minha mãe, que meu nome é só Luísa Bartz, mas eu aboli o Bartz e comecei a usar só o da minha mãe, por medo do que as pessoas falariam, sabe assim, aquele monte de insegurança que quando você tem 17, 18 anos é muito normal. Cara, e aí eu comecei a perceber, eu trabalhando com meu pai, enfim, eu admirando, por que você tá com vergonha ou medo de te chamarem de chamarem de herdeira? É o que você é. Você é herdeira. Faça disso uma coisa pra você se orgulhar, não pra você se retrair na sua concha, né? E foi o que eu fiz, criando a GF, enfim, dando a cara pra bater na internet. E quando você tá na internet, obviamente que vai ter muitas pessoas que gostam de você, mas você tá suscetível ali a diversas outras pessoas que vão falar mal do seu trabalho, mal da sua pessoa, inventar coisas sobre você e coisas do tipo, né? Então, no começo eu tava tentando lutar pra como que eu vou lidar com isso, né? E depois eu falei, cara, é isso mesmo, eu sou herdeira. E somos todos co-herdeiros em Cristo. Por que eu vou me envergonhar da história linda do meu pai? Ele trabalhou tanto. Minha avó comeu comida do lixo pra ele chegar aqui, estudar, me dar tudo do bom e do melhor pra eu, sabe, ficar ofendida por esse nome. Então eu tenho muito orgulho. Preocupação, tipo, vocês terem essa exposição que vocês têm hoje? Ah, sim, não. A questão de hábitos mudou bastante. Não, mudou bastante. A gente ia de metrô pro trabalho todos os dias e é que a gente acabou contratando motorista, tem segurança, carro blindado. Mas aí também não é uma questão de falta de humildade, é uma questão de entendimento do país que você vive, né? Claro. Da realidade que você vive. Mas assim, claro, mudou e tem aquele receio. Você só posta as coisas depois que você já foi embora. Então assim, você postou que tá naquele restaurante, não tô mais ali. Sim. Então é meio que também você não facilitar. Você não sabe quem tá te observando, né? Na rede social não é diferente. Porque, cara, são histórias abertas que vocês compartilham hoje, né? Sim. Então, assim, não é, Sim. Cara, não é uma coisa que é alguém que não chama atenção. Não, sem dúvida. Com certeza. E a questão do Brasil, que isso é uma dúvida que eu tenho. Eu tenho uma admiração muito grande, assim, pelas pessoas que acreditam no país, estão aqui. Pô, é um país que tem tanto problema, cara, tanto problema. E eu acho que isso a gente deve compartilhar, assim, oportunidade para ir para fora a gente tem o tempo inteiro, né? Mas tem alguma coisa que prende, cara, tem algo aqui. O que tu pensa em relação a país? Eu não sei, não vou saber dizer agora qual que é o nome do ator francês que fala isso, mas ele fala, viver na França. Isso, ele mora no Rio. Isso. Muito, cara, ele tem uma frase maravilhosa, ele fala, viver na França é bom, mas é ruim. Viver no Brasil é ruim, mas é tão bom. Eu acho que eu vi um corte dele recente que ele fala: o Brasil tem uma poesia. Isso é muito legal. Exatamente. Eu acho que o clima, a cultura, as pessoas, a comida, de novo, o fato da gente ter esse jeitinho de ter tantos problemas, mas mesmo assim a coisa vai se ajeitando, a gente vai indo pra frente, dá um passinho pra trás, mas depois dá 3 pra frente. Então, é assim, um país que não tem problema, de novo, acabei de voltar da Suíça, assim, eu não aguentaria passar mais de 10 dias lá, porque é tudo muito perfeito, toda a grama é verde, as vaquinhas são todas, sabe? Toca Mozart na rua. Aqui não, gente, aqui tem tudo pra fazer, o mato é alto, você tem, assim, tudo pra explorar ainda, né? Ainda você consegue explorar oportunidades que estão dando lá fora e importar isso pra cá, isso estourar. Então, a gente continua acreditando que o Brasil é o país do futuro, que a gente tem muitas oportunidades aqui, não só em bolsa, mas empreendendo, criando um negócio. Então, as nossas raízes são aqui, né? E meu pai sempre fala, poxa, o Brasil... Minha mãe falava, né? Minha avó falava que o Brasil era um dos países mais ricos que ela deveria conhecer, porque tinha comida boa no lixo. Sim. Olha só. Imagina. E vindo da Espanha, de uma grande enchente, guerra, não sei o que. Quando ela chegou aqui e viu... Gente, o espaço que o país tinha, sabe? Comida boa no lixo, oportunidade. Quem chegava e queria trabalhar, não tinha tempo ruim, fazia o seu pé de meia. Então, aqui é o lugar. Né? E acho que conseguiu passar isso pro meu pai e eu tenho o mesmo posicionamento de ficar e melhorar as coisas aqui, porque tem muita oportunidade. Acho que tem uma frase do Pondé que é muito forte sobre isso, sobre a questão da imigração, assim.
Porque é que no meu avô, cara. Meu avô, ele nunca saiu... E ele acabou falecendo há pouco tempo, mas assim, foi uma pessoa que tem um patrimônio muito grande. Ele nunca quis sair do país, porque na cabeça dele, filho de imigrantes, a pobreza... Ele fugiu da pobreza e o país que meio que abraçou e oportunizou que ele construísse a riqueza foi o Brasil, assim, que foi exatamente o que tu comentou com a tua Pois avó, é. assim. E você sabe que isso é engraçado, né? Eu não lembro com quem eu tava conversando sobre isso, mas o Brasil é um país muito engraçado, em que a gente vai abraçando as outras culturas e vai meio que incorporando algumas coisas e, sabe, é diferente, por exemplo, você vai pra uma França, Uhum. não tem essa aceitação, você tem pessoas xenófobas que te olham assim, tipo, você não pertence aqui. O Brasil não, o Brasil tem essa coisa histórica de abraçar outras culturas que vêm, trazem as suas influências para cá, que criam Total. raízes, Total. né? Então, nossos avós, enfim, bisavós, italianos, alemães, Fora que a gente faz tudo japoneses. melhor, tá? O fondue na Suíça, tu Não. não achou uma... Obrigada. Porra, Eu postei uma isso. bosta. Eu falei, é uma porcaria. É um pãozinho seco, uma batata sem graça, sem O sal. seja de Gramado é infinitamente... Infinitamente melhor. Rodízio de fondue. Não, real. Eu dei essa sugestão. Real. Eu falei, vocês não conhecem o rodízio de fondue? Abismada do tipo, eu vou abrir uma casa de fondue na Suíça. Nesse Eu só me dei bem comendo raclette. Porque ainda mais Schnitzel. nós aqui que tá na nossa cultura, né? A gente vive com cheiro de fondue o tempo inteiro. E aí tem uma cidadezinha chamada Engelberg. E eu descobri que o que se aproximava do nosso fondue, mas assim, põe aproximar com uma distância absurda, era o fondue chinês que eu achei em Engelberg. Eu falei, olha só meio isso. que, tem carninha. meio que tem uma carninha, entendeu? Mas era meio que... Cara, tinha sido uma experiência... Mas é meio que numa sopa, não é? É de Não é cara... no vinho, não, Gente, não pega, não. tem essa coisa de marshmallow no chocolate. Cara, e eu vi, e agora muito legal, fugindo completamente. Tem um perfil no TikTok que eu adoro, que é Lion alguma coisa. São dois meninos italianos que eles ficam fazendo referências à cultura italiana e tal, os absurdos da comida italiana. Tem muito embate com um americano que bota abacaxi. Talvez você tenha visto esse perfil. Mas tem um agora da pizza brasileira, cara. E eles reagindo à pizza brasileira sendo feita, assim, cara. E bota catupiry isso assim, por que tanto queijo, cara? Tá, pelo amor de Deus, para com queijo. E faz É borda. muito bom, cara. As bordas É recheadas. muito, Agora não. chocolate. A pizza do auge, Brasil né? é muito melhor que É a da Itália. muito, cara. Mas muito, assim, disparado. Eu acho que só o que a gente peca um pouco é na comida japonesa. Eu acho que aí a que gente eu não precisa gosto. fazer uma ressalva no morango, no sushi. Eu não No... gosto. É Pior, né? Tem pesado. morango, É. Nutella. Aham, tem. Eu acho que Aí foge da a gente linha. deu uma derrapada aí. É. Mas em todo o resto, cara, Não, mas, A gente é mas muito tu melhor. tu encontra coisa muito boa mesmo na culinária muito japonesa. boa. Muito boa. Mas agora, eu juro, guris, a comida na Suíça Foi uma decepção. Eu achei que ia ser uma viagem gastronômica. Foi Não. meio que Deixa eu desejar. Deixa eu ver se... comer raclette. Eu só acho que vale uma ressalva, tá? Da onde a gente poderia ter copiado e feito melhor. Em Lucerne, no centrinho onde não passam carros, em algum momento a gente tava dando uma volta, perto do meio-dia e tal, e aí tinha um vendedor de rua, assim, tipo de coisas, tipo, artísticas que ele fazia. E ele tava lá com as coisinhas dele e tal, vendendo, e ele saiu pra almoçar, ele deixou uma placa, volta em, sei lá, X, eu tenho uma foto disso, volta em tantos minutos e tal, e ninguém toca. Eu falei, cara, é tão... Eu não sei se é tão... Se o bizarro é eu olhar aquilo e achar um Deixar bizarro. absurdo, É. ou eu achar bizarro. Cara, porque eu acho que o erro é ali Sim. a normalidade. A gente meio que A fugiu. gente que tá errado. Exatamente. normalidade, A mas gente isso se acontece. desviou disso. É verdade. Acho que segurança é um dos nossos maiores problemas. Muito, muito, muito. Isso é uma coisa que eu queria ver um pouco diferente, assim, no país. E eu sei que dá, saca? Tipo, eu acho que o que eu faço de mais legal hoje na minha vida é conversar com pessoas como tu. A gente se conecta o tempo inteiro com pessoas muito legais. Então, pô, isso tudo é Brasil, cara. Isso tudo é ordem e progresso. Isso tudo é verde e amarelo. E dá pra fazer, cara. Dá, tem como. É. E não é à toa que a ordem vem antes do progresso. A ordem vem antes do progresso, exatamente. Meninas, vocês têm mais alguma pergunta pra Luísa? Eu queria te perguntar sobre inteligência emocional. Tá. Foi uma coisa que tu falou antes, que desde nova tu precisou desenvolver, né? Por Sim. conta de tantas responsabilidades. Como que foi esse teu processo, assim, se tu tem dicas pra passar pro pessoal também? Ai, nossa, que pergunta difícil. Porque eu acho que isso vem muito com a maturidade também. E eu acho que o fato de eu ter
escolhido essa opção de ir para a internet e entender o peso dessa responsabilidade, quer dizer, tudo que sai da minha boca vai ter um peso diferente para várias pessoas que estão me assistindo ali, né? Então eu acho que o fato de eu já ter esse clique na cabeça de tipo, olha, cuidado com a tua responsabilidade. Antes de você falar alguma coisa, você tem que checar 1000 vezes qual é a fonte, o que você tá falando é, assim, tá embasado, entende? Tudo isso vai meio que te dando uma base também para sua inteligência emocional. Você vai aprendendo, você tem certeza, você sabe a sua bússola, você sabe o seu caminho. Você vai aprendendo a não dar muitos ouvidos ao que as pessoas estão falando de você. Você vai aprendendo a lidar com críticas, né? Então eu acho que é um trabalho que inevitavelmente as pessoas têm que passar com o amadurecimento. E o fato de eu ter ido tão jovem para a internet me ajudou muito nisso, né? De eu desenvolver essa autoconsciência de que dessa autorresponsabilidade também com as pessoas. Então eu acho que eu fui amadurecendo também a minha inteligência emocional ao longo do tempo em relação a isso. Mas é um processo, gente, não tem jeito, assim. A Luíse de hoje é completamente diferente da Luíse de 17 anos que descobriu quem o pai era, sabe? É inevitável esse processo. É a mesma coisa que você começa a investir. Você acha que você já, quando começa na bolsa, você conhece o seu perfil de investidor. Você não conhece. Você acha que você é arrojado. Você acha que você é isso, que você é aquilo. Você só vai descobrir depois da sua primeira ou segunda crise. Se você está agindo conforme a manada ou se você é uma pessoa diferenciada ou não que vai conseguir manter ali tua disciplina, tua paciência, né? Então, acho que é muito... Você vai sendo moldado conforme as suas experiências mesmo. Tu pegou alguma crise já financeira? Além da pandemia, tá? Além de pandemia. Algumas. Eu era muito jovem, eu tinha 14 para 15 anos, mas meu pai começou a investir para mim em 2008. Nossa. Belo timing, né? Ótimo. Ele começou pra mim, tipo, em fevereiro, março de 2008, que eu enchi o saco que eu queria uma mesada. Que idade que tu tinha em 2014? 14. E ele virou e falou, tá bom, vou te dar uma mesada, mas vamos fazer diferente. Eu vou te dar uma carteira de ações. Essa carteira de ações vai te render o equivalente a R$300 por mês. E aí você se vira, vai ser a ajuda que eu vou te dar. Esses R$300 você pode gastar com o que você quiser e com as suas amigas pra não sei aonde. Ou você pode pegar esses R$300 e reinvestir uma parte, reinvestir tudo. E foi me guiando por aí. E foi ótimo ele ter começado em 2008, né? Porque vai dando certo, vai dando certo, vai dando certo. Quando chegou ali no meio do ano, veio a crise de 2008. E eu com 14, 15 anos, eu já me lembro da minha primeira crise. Depois de 2012 em diante, foi uma crise por mês, né? Que a gente viveu no Brasil. A gente teve uma eleição, acho que 2014, que foi terrível. A gente teve um candidato que faleceu no acidente. Sim, né? 2013 a gente teve um incidente com o setor de energia, que foi terrível também, que foi MP 579, que a Dilma tentou baixar na canetada o preço da energia. Foi um caos. A Eletrobras perdeu, assim, o valor de mercado que ela demorou 8 anos para crescer, perdeu em 4, 5 meses. Nossa. Então, assim, 2012 até 2016, a Bolsa passou por um período tão sombrio que eu não consigo me lembrar de uma crise específica, mas foi uma sequência de coisas que você olhava pra frente e você não sabia se a luz no fim do túnel era o final do túnel ou se era a luz do trem, vindo na sua direção. Entende? Você teve impeachment, depois de 2017 a gente teve Joesley Day. 2018 a gente teve 2018 a gente teve greve dos caminhoneiros. É verdade. Gente, o Brasil é uma loucura. O Brasil, assim, quem vive no Brasil não precisa assinar Netflix. Já vive num grande entretenimento que você liga o jornal de manhã, a TV já sangra, já chora, entendeu? É um grande drama. É tipo aquilo que eu te falei do Tiririca agora no... Sim, é verdade. É verdade. Então, assim, isso é o bom da Bolsa, né? Você tem uma crise por ano, pelo menos, que vai afetar grandes e boas empresas que continuarão aí vivas, pagando bons dividendos, enfim, e que você tem uma excelente oportunidade de sair na frente de todo mundo e fazer um bom negócio. Ótimo fechamento. Nossa. Bom, eu primeiro queria te agradecer. Para nós é muito importante contar com a tua presença aqui. Eu tenho esse sonho maluco desde 2017 que eu quero trazer as mentes mais brilhantes que a gente tem acesso aqui para Gramado. Então, obrigado. Obrigado. Eu sei que teu principal ativo, independente do quanto tu tem de patrimônio, é o tempo.
É verdade. E tu tá dedicando esse tempo aqui pra nós, é muito legal. Não, Exato. pra mim é um prazer. Você sabe que meus pais frequentam Gramado há 35 anos. Legal. Então eu tenho uma relação muito afetiva com a cidade. E tá aqui legal. com vocês, pra mim, é uma honra. Obrigada aí pelo Obrigada. convite. Ok. Foi Mara. Exato. Mas, Vamos deixar fechamento? vamos deixar as redes da Luíse aqui também, né? E da AGF, com certeza. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dela, né? E, enfim, ela é super ativa nas redes sociais, sempre responde todo mundo. Então, se você tiver alguma dúvida, sempre tem caixinhas de pergunta, né? Pra Sim. galera interagir. E acho que fica o nosso convite também para nos encontrarmos, né? Em abril, na Gramado Summit, mais uma vez. Mas tem mais um podcast ou não? Tem mais um, né? tem Sim, mais sim. um, tem mais um. Mas acredito que era isso. Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. Se você estiver escutando pelo Spotify, né? Se inscrever também no Spotify e acompanhar nossas redes sociais, porque por lá a gente divulga também os nossos podcasts, conta um pouquinho mais sobre os nossos próximos convidados, enfim. A gente E faz vai isso aí. soltar uma notícia muito legal. Exato, em breve. Em breve. Exato. Então, eu acredito que era isso. É né? isso aí. É isso, eu só queria fazer um Gramado-summit.com. último adendo aqui que eu acho importante. Eu não tô brincando, tá? É a melhor de todas as edições em vários quesitos, assim, mas eu acho que a gente precisou de 7 anos para conseguir chegar aonde a gente tá agora. Me perguntaram esses dias se eu tinha, em algum momento, ideia de que a gente estaria onde está enquanto Gramado Summit. E a minha resposta é a que eu vou dar agora, que é talvez um sonho muito distante, assim, porque colocar tanta gente legal durante 3 dias em uma cidade como Gramado, que está a 120 quilômetros de uma capital, de um aeroporto, não é fácil chegar em Gramado. Quem já veio ama, mas a maior parte das pessoas, eu acho que conhece Gramado a primeira vez, fica um pouco impressionada como é difícil chegar aqui. E o fato da gente estar conseguindo realizar um evento para 15 mil pessoas, 70% do público vem de fora do estado, e trazer essa maturidade de conteúdo é muito legal. Então, meu convite é gramadosummit.com/ingressos. Na verdade, ingressos.gramadosummit.com. E compra lá em 12 vezes e não reclama do preço, que é muito melhor do que muito MBA de 4 anos. Exato. E aí já aproveita e come um fundi melhor que o suíço. Muito melhor. É muito, né? Preço. Quer dizer, façam boas escolhas. Façam A boas internet está aí à escolhas. disposição. Posso contribuir com uma frase do Óbvio. Warren Buffett? Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Sensacional. O valor do evento é inestimável, sem dúvida nenhuma. É isso aí. Obrigado. Valeu. I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Don't be afraid to think outside the box. Don't be afraid to fail big, to dream big. But remember, dreams without goals are just dreams. O Gramado Summit promove conexões. Isso é fundamental no que a gente precisa inovar, pensar fora da caixa. Que esse é um evento pensado para vocês. Esse é um evento feito por vocês. O Brasil cada vez mais precisa de gente que não aceite o mundo como ele é e que queira dar uma resposta que nunca foi dada num tempo jamais imaginado. Eu acho que esse é o Summit 2023. É trazendo as possibilidades dentro que já está construído, mas olhando para o futuro. Isso aqui traz histórias verdadeiras, histórias inspiradoras, fórmulas de sucesso. E isso encurta o caminho. Ouvir pessoas falando e também poder falar. A gente está falando de inovação, porque é entregar acesso para quem nunca teve. Isso é totalmente conectado com o Gramado Summit. Quanto mais tu fala de negócio, mais tu aprende sobre negócio e mais oportunidade você abre. Então esse evento ele está entregando na prática o que ele traz no nome, né? Ser um summit, ser um ambiente criativo de encontros e conexões. E isso potencializa muito o desempenho desse ambiente que é fundamental de colaboração. Então eu acho que a diversidade traz isso. E esse evento, para mim, é um reflexo de diversidade de empreendedores. Este é o time da Gramado Summit.
eficiente. Fazer mais com menos. Toda vez que você deu like em um desses artistas pretos, eu estava lá, fazendo aquilo que minha mãe me ensinou. Eu estava cuidando dos meus irmãos. Isso é a Gramado Summit. Essa diversidade, essa união, essa vontade de se conectar é a Gramado Summit. Então, cara, mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês.